Condenada. Um livro escrito por Chunky Palahniuk. Capítulo 1. Estoy sad? So you, Madison. Acabei de chegar aqui, no inferno, mas não é minha culpa, exceto talvez por ter morrido de overdose de maconha. Talvez esteja no inferno porque sou gorda. Uma verdadeira leitoa. Se é possível ser mandado ao inferno por ter baixa autoestima, é por isso que estou aqui. Quem dera pudesse mentir e dizer a você que sou um palito, loira e peituda. Mas pode acreditar em mim. Sou gorda por uma razão bem boa. Para começar, deixe que eu me apresente. Qual seria a melhor maneira de propagar a sensação exata de estar morto? Sim, conheço a palavra propagar. Estou morta, não com danos cerebrais. Confie em mim. A parte de estar morta é muito mais fácil que a de morrer. Se você aguenta assistir muita televisão, estar morto é fichinha. Na verdade, ver televisão e surfar na internet são um treino excelente para a condição de morto. A comparação mais próxima que posso usar para descrever a morte é quando minha mãe liga o notebook e invade o sistema de segurança da nossa casa em Mazatlan ou Banff. Olhe, ela diz, virando a tela de lado para que eu veja, está nevando. Reluzindo ligeiramente no computador está o interior da casa em Milão, a sala de estar, com neve caindo do lado de fora das janelas grandes, e bem ao longe, segurando as teclas Ctrl mais Alt mais W, minha mãe abre por completo as cortinas da sala de estar. Apertando as teclas Ctrl mais D, diminui as luzes por controle remoto, e nos sentamos, num trem ou num carro, ou a bordo de um jatinho alugado, para ver a bela vista de inverno através das janelas daquela casa vazia mostrada na tela do computador dela. Com as teclas Ctrl mais F, ela acende a lareira a gás, e ouvimos a quietude da neve italiana caindo e o crepitar das chamas pelo monitor de áudio do sistema de segurança. Depois disso, minha mãe entra no sistema da nossa casa em Cape Town. Então entra para ver a casa em Brentwood. Ela pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares e em lugar nenhum, viajando pelo pôr do sol e por folhagens em qualquer lugar, exceto onde está de fato. No melhor dos casos, uma vigia. No pior, uma voyeuse. Minha mãe mataria metade de um dia no notebook só olhando para quartos vazios repletos de mobília. Ajustando o termostato por controle remoto. Apagando as luzes e escolhendo a quantidade certa de música suave para tocar em cada quarto. Só para manter os assaltantes intrigados. Dizia-me. Ela teclava de câmera em câmera, vendo a empregada somaliana limpar a casa em Paris. Debruçada na tela do computador, suspiraria e diria, os açafrãos estão florescendo em Londres. Por detrás da seção de economia do Times, meu pai comentaria, o plural é açafrões. Daí minha mãe provavelmente daria uma risadinha, confabulando com as teclas Ctrl mais L para trancar uma empregada dentro de um banheiro a 3 continentes de distância, porque os azulejos não estavam brilhando como deveriam. Para ela, essa era uma diversão bem perversa. Era afetar o ambiente sem estar fisicamente presente. Consumer estando assent. Seria como ter uma música de sucesso que você gravou há décadas ainda ocupando a mente de um trabalhador em regime semi-escravo na China, alguém que você nunca conheceu. Trata-se de poder, embora um tanto sem sentido, um poder impotente. Na tela do computador, uma empregada colocava um vaso cheio de peonias recém-colhidas no peitoril da casa em Dubai, e minha mãe espiava por satélite, aumentando o ar-condicionado, tornando o ar cada vez mais frio, digitando as teclas via conexão wireless, esfriando aquela casa, aquele cômodo em particular, um frio de frigorífico, frio de pista de esqui, gastando a fortuna de um rei em energia elétrica e freon, tentando fazer umas malditas flores rosa-choque de 10 pratas durarem um dia a mais. Estar morto é tipo assim. Sim, conheço a palavra ausência. Tenho 13 anos, não sou idiota, e estou morta. Pode apostar, compreendo a ideia de ausência. Estar morto é a própria essência de viajar com pouca bagagem. Estar morto significa continuidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para sempre. Bem, a sensação de bombear em todo o seu sangue para fora do corpo você não vai querer que eu descreva. Nem deveria lhe contar que estou morta, porque sem dúvida você vai se sentir terrivelmente superior. Mesmo outras pessoas gordas se sentem superiores a gente morta. Ainda assim, eis aqui. Minha terrível confissão. Vou desabafar e me livrar deste peso. Vou sair do armário. Estou morta. Agora vê se não vai usar isso contra mim. Sim, todos parecemos um pouco misteriosos e absurdos uns aos outros, mas ninguém parece tão estrangeiro quanto alguém morto. Podemos perdoar que um estranho se converta ao catolicismo ou que se torne homossexual, mas não que sucumba à morte. Odiamos apostatus. Pior do que alcoolismo ou vício em heroína, morrer parece ser a maior fraqueza. E, no mundo onde as pessoas dizem que você é preguiçosa por não depilar as pernas, ser morto parece ser a derradeira falha de caráter. É como se tivesse cabulado a vida. Não se esforçou o suficiente para fazer jus a todo o seu potencial. Preguiçoso. Ser gordo e estar morto. Deixe-me dizer, é urucubaca dupla. Não, não é justo, mas, mesmo que sinta pena de mim, é provável que também se sinta bem convencidinho por estar vivo. E sem dúvida está mastigando uma porção de algum pobre animalzinho que teve o infortúnio de estar abaixo de você na cadeia alimentar. Não estou dizendo isso para conquistar sua simpatia. Tenho 13 anos, sou uma menina e estou morta. Meu nome é Madison, e a última coisa que preciso é de sua pena condescendente. Não, não é justo, mas é como as pessoas fazem.
Na primeira vez que encontramos outra pessoa, uma vozinha insidiosa na mente nos diz: posso usar óculos ou ter uns pneuzinhos e ser menina, mas pelo menos não sou gay, negra ou judia. O que significa: posso ser eu, mas pelo menos tenho o bom senso de não ser você. Por isso hesito até em mencionar que estou morta, porque todo mundo se sente tão superior a gente morta, até mesmo o povo mexicano ou quem tem AIDS. É como quando se aprende sobre Alexandre, o Grande, na aula de influências da história ocidental do 8º ano, e o que fica passando na cabeça é: se Alexandre era tão corajoso e esperto e grande, por que morreu? Conheço a palavra insidiosa. A morte é o maior erro que nenhum de nós jamais planeja cometer. Por isso os cereais integrais e as colonoscopias. Por isso você toma vitaminas e faz Papanicolau. Não, não você, você nunca vai morrer. Por isso, sente-se superior a mim. Bom, vá em frente e pense assim. Lambuze a pele com bloqueador solar e procure caroços no corpo. Não me deixe estragar a grande surpresa. Mas, para ser honesto, quando estiver morto, nem mendigos de rua ou retardados mentais vão querer trocar de lugar com você. Quer dizer, os vermes vão comê-lo. É uma violação completa de todos os seus direitos civis. A morte deveria ser ilegal, mas não se vê a Anistia Internacional empreendendo alguma campanha contra ela. Não se vê em astros do rock formando bandas para lançar compactos de sucesso com todos os lucros dirigidos a evitar que meu rosto seja devorado por vermes. Minha mãe lhe diria que sou metida a espertinha e cínica demais. Minha mãe diria: Madison, por favor, não banque a espertinha. Diria: você está morta. Agora, acalme-se. É provável que o fato de estar morta seja um alívio imenso para meu pai. Desse jeito, pelo menos, ele não precisa mais se preocupar com que eu o envergonhe ficando grávida. Meu pai costumava dizer: Madison, o homem que acabar com você vai estar com as mãos cheias. Se ele soubesse. Quando meu peixinho dourado, o senhor treme-treme, morreu, nós o jogamos na privada e apertamos a descarga. Quando meu gatinho, listra de tigre, morreu, tentei fazer o mesmo, e tivemos de chamar um encanador para desentupir a privada. Que zona foi aquilo? Hooper listra de tigre. Quando morri, não entrarei em detalhes, mas deixe-me dizer que um tal pervertido da Silva, agente funerário, me viu pelada e bombeou todo o sangue para fora do meu corpo, e fez só Deus sabe quais atos carnais de 10ª categoria com aquele corpo virginal de 13 anos. Pode me chamar de cínica, mas a morte é a maior piada por aí. Depois de todas as ondas permanentes e lições de balé que minha mãe pagou, aqui estou eu recebendo um banho de língua quente de um cara gorducho e depravado do necrotério. Posso lhe dizer que, quando se está morto, você tem basicamente de abrir mão das exigências sobre fronteiras e espaço pessoal. Apenas entenda, não morri porque era preguiçosa demais para viver. Não morri porque queria punir minha família. E, não importa o quanto enlouqueça com meus pais, não fique com a impressão de que os odeio. Sim, por um tempo fiquei por aí vendo minha mãe debruçada sobre o notebook, apertando as teclas Ctrl mais Alt mais L para trancar a porta do meu quarto em Roma, do meu quarto em Atenas, de todos os meus quartos pelo mundo. Ela digitou para fechar todas as cortinas depois disso, e desligar o ar-condicionado e ativar o filtro eletrostático para que nem um grão de poeira baixasse em minhas bonecas, roupas e bichinhos de pelúcia. Faz sentido que eu sinta mais saudades dos meus pais do que eles de mim, em particular se considerar que eles só me amaram por 13 anos, enquanto eu os amei por toda a minha vida. Perdoe-me por não ficar mais tempo por aqui, mas não desejo ser uma morta que só fica vendo as pessoas enquanto esfria quartos, faz luzes piscarem e abre e fecha cortinas. Não quero ser só uma voyeuse. Não, não é justo. Mas o que faz a Terra se parecer com o inferno é a expectativa de que se pareça com o paraíso. A Terra é a Terra. Morto é morto. Você mesmo vai descobrir daqui a pouco. Não vai ajudar em nada ficar todo amuado. Capítulo 2. Estoy sad? So you, Madison. Por favor, não fique com a impressão de que não gosto do inferno. Não, sério, é bem maneiro. Bem melhor do que esperava. Honestamente, fica óbvio que você se esforçou muito, e por bastante tempo, nesses oceanos de vômito escaldante, odor pungente de enxofre e nuvens de moscas pretas unindo. Se minha versão do inferno não conseguir impressioná-lo, por favor, considere este um defeito meu. Quero dizer, o que sei. Provavelmente qualquer adulto se mijaria feito um bocó vendo os morcegos vampiros voando e as majestosas cachoeiras de cocô despencando. Sem dúvida a culpa é toda minha, porque, se já imaginei alguma vez o inferno, foi como uma versão incandescente daquela obra-prima clássica de Hollywood, Clube dos Cinco, estrelado, lembremos, por uma líder de torcida linda e superpopular, um rebelde chapadão, um esportista burro, um nerd e uma psicopata misantropa, todos trancados juntos na biblioteca da escola cumprindo o castigo em um sábado que, de outro modo, seria normal, exceto pelo detalhe de que todos os livros e cadeiras estavam ardendo em chamas. Sim, você pode estar vivo e ser gay, ou velho ou mexicano, e mandar essa pra cima de mim, mas considere que tive de fato a experiência de acordar no meu primeiro dia no inferno, e vai ter de aceitar minha palavra sobre o que ele é. Não, não é justo, mas pode esquecer o famoso túnel com a luz branca espectral ao fundo, e ser recebido pelos braços abertos da vovozinha e do vovozinho há muito falecidos.
Talvez as outras pessoas tenham relatado esse processo prazeroso, mas considere que estão atualmente vivas, ou permaneceram vivas por tempo suficiente para relatar o encontro. A questão é, essas pessoas viveram o que se conhece por experiência de quase morte. Eu, no entanto, estou morta, com meu sangue há muito extraído do corpo e minhocas me mastigando. No meu livro, isso me torna a autoridade no assunto. Outras pessoas, como o famoso poeta italiano Dante Alighieri, sinto dizer, apenas ofertaram uma generosa contribuição de faz de conta cafona ao público leitor. Portanto, desconsidere meu relato do inferno por sua própria conta e risco. Em primeiro lugar, você acorda deitado num chão de pedra dentro de uma cela bem pequena composta de barras de ferro. E leve a sério meu conselho, não toque em nada. As barras da prisão estão uma imundície. Se por acidente tocar as barras, que parecem uma mistura de gosma com bolor e sangue de algum desconhecido, não toque no rosto ou nas roupas. Não se tiver alguma pretensão de ficar com um visual bacana até o julgamento final. E não coma os doces que encontrar espalhados por todo lado no chão. Os meios exatos pelos quais cheguei ao submundo permanecem um pouco incertos. Recordo-me de um motorista parado no acostamento de algum lugar, ao lado de um Lincoln Town Car preto estacionado, segurando uma placa com meu nome, Madison Spencer, numa letra terrível escrita à mão, em letras maiúsculas. O motorista, esse povo nunca fala inglês, usava óculos espelhados e um cap, portanto a maior parte do rosto ficava escondida. Lembro dele abrindo a porta de trás para que eu entrasse. Depois disso, foi um longo passeio atrás de janelas tão negras que não conseguia ver quase nada lá fora. Mas o que acabei de descrever poderia ser qualquer um dos 10 zilhões de passeios que fiz entre aeroportos e cidades. Se esse carro me deixou no inferno, não posso afirmar, mas em seguida acordei nesta cela imunda. Provavelmente acordei porque alguém estava gritando. No inferno, sempre tem alguém gritando. Qualquer um que já tenha voado de Londres a Sydney, sentado ao lado ou próximo de um bebezinho irritado, vai sacar rapidinho o clima das coisas no inferno. E, quanto a estranhos e multidões, e aparentes horas intermináveis de espera sem nada acontecer, para você, o inferno vai parecer um longo e nostálgico déjà vu. Em particular se o filme a bordo for O Paciente Inglês. No inferno, quando os demônios anunciam que vão passar um grande filme de Hollywood para a galera, não precisa se empolgar. É sempre O Paciente Inglês ou, infelizmente, O Piano. Nunca é o Clube dos Cinco. Quanto ao cheiro, o inferno não chega nem perto de Nápoles no verão durante uma greve de catadores de lixo. Se quer saber, as pessoas no inferno só gritam para ouvir a própria voz e passar o tempo. Ainda assim, reclamar do inferno me parece um pouco óbvio e autoindulgente. Como em muitas experiências em que você se aventura sabendo muito bem que vão ser terríveis, na verdade o prazer básico reside na própria maldade inata, como comer torta congelada de frango no colégio interno ou um banquete de carne congelada na noite em que o cozinheiro está de folga. Ou como comer qualquer coisa na Escócia. Permita-me arriscar que a única razão pela qual aproveitamos alguns passatempos, como ver a versão cinematográfica de Vale das Bonecas, vem do conforto e da familiaridade da própria má qualidade inerente. Em contraste, o paciente inglês tenta desesperadamente ser profundo e só consegue ser dolorosamente entediante. Se puder perdoar a redundância, o que faz a Terra parecer com o inferno é a expectativa de que deva parecer com o paraíso. A Terra é a Terra. Inferno é inferno. Agora, chega de resmungos e chororô. Nessa linha de raciocínio, parece clichê e óbvio chegar ao inferno e depois chorar e rasgar as roupas ao se encontrar num esgoto nojento ou jogado sobre uma superfície de navalhas em brasa. Gritar e se debater parece hipócrita, como se tivesse comprado um ingresso e se sentado para assistir a Jean de Florete e depois reclamasse em voz alta, ressentido do fato de que todos os atores estão falando em francês. Ou é como o povo que viaja para Las Vegas para ficar batendo na mesma tecla sobre como é deselegante fazê-lo. Claro, até mesmo nos cassinos que investem em elegância, com lustres de cristal e vitrais, até nestes ao tilintar e a cacofonia das máquinas caça-níqueis de plástico que piscam com luzes fortes para atrair sua atenção. Numa situação dessas, o povo que resmunga e geme pode imaginar que faz uma contribuição, mas na verdade só está enchendo nossa paciência. Outra regra importante de repetir é: não coma os doces. Não que se sentirá remotamente tentado, uma vez que se encontram espalhados pelo chão sujo, doces que até gente gorda e viciados em heroína não comeriam. Quebra-queixo, chiclete duro como pedra, bala puxa-puxa, doces de alcaçuxe e pipoca doce. Dado o fato de que você mesmo, ainda está vivo e é negro ou judeu ou seja lá o que for. Sorte sua, porque continua comendo cereais integrais. Tem de confiar em mim a respeito de todos esses detalhes, portanto escute e preste muita atenção. Ao lado de sua cela, outras se estendem ao horizonte em ambas as direções, a maioria contendo só uma pessoa, a maior parte delas aos gritos. Assim que meus olhos se abriram, escutei a voz de uma menina dizendo: não toque nas barras. De pé na cela ao lado, uma adolescente mostrou as mãos, esticando bem os dedos para mostrar as palmas lambuzadas de gosma. Esse é de fato um grande problema do inferno. É como um submundo inteiro com síndrome do edifício doente. Minha vizinha, aposto eu, é uma caloura do ensino médio, porque tem o tipo de quadril desenvolvido para reter uma saia reta e peitões, em vez de apenas franjas ou dobras preenchendo a frente da blusa. Mesmo com fumaça nublando o ar e um ou outro morcego vampiro passando pelo meu campo de visão, posso ver que as sandálias Manolo Blahnik são falsas, do tipo que se compra à distância, pela internet,
em uma operação pirata em Singapura por $5. E, se puder engolir mais um simples conselho, não morra usando sandálias vagabundas. O inferno é, bem, um inferno para os pés. Qualquer coisa de plástico derrete, e você não vai querer andar descalço sobre vidro quebrado pelo resto da eternidade. Quando chegar sua hora, quando o proverbial sino soar para ti, pense com seriedade em calçar um sapato baratinho e bem básico, sem salto, de cor escura, que não mostrará manchas de sujeira. Essa adolescente na cela ao lado me chama e pergunta, foi condenada pelo quê? Ficando de pé, alongando os braços e tirando opa de bermuda saia, respondo. Eco que por fumar maconha. Mais por educação que por interesse genuíno, pergunto à menina sobre seu pecado fundamental. Ela dá de ombros, apontando um dedo manchado, sujo, em direção aos pés, diz, usar sandálias brancas após o dia do trabalho 1. As infelizes sandalinhas dela, o couro falso é branco e já está gasto, e não se pode de fato lustrar Manolo Blahnik falsificados. Belas sandálias, minto, apontando com a cabeça para os pés dela. São Manolo Blahnik? Sim, ela responde, são sim. Custam uma fortuna. Outro detalhe para se lembrar sobre o inferno. Sempre que perguntar a alguém por que ele foi condenado pela eternidade, esse alguém vai dizer por atravessar no sinal vermelho, ou por usar uma bolsa preta com sapatos marrons, ou qualquer coisinha à toa assim. No inferno, seria estúpido conceber que as pessoas tenham grandes padrões de honestidade. O mesmo vale para a terra. A menina na cela ao lado se aproxima um passo, ainda olhando para mim, e comenta, sabe, você é super bonita. Essa declaração a denuncia como descarada, cara de pau mentirosa de primeira, mas não digo nada em resposta. Não, falo sério, insiste. Você só precisa de mais delineador e um rímel no rosto. Começa a revirar a bolsa, também branca, coach, falsa, de plástico, tirando tubos de rímel e sombra turquesa da Avon. Com a mão suja, a menina acena para mim para que incline meu rosto entre as barras. Pela minha experiência, as meninas tendem a ser terrivelmente espertas até nascerem os peitos. Pode desprezar essa observação como um preconceito pessoal, baseado na minha tenra idade, mas os 13 anos parecem ser a idade em que seres humanos atingem o máximo do desabrochar de inteligência, personalidade e determinação. Tanto meninas quanto meninos. Não é para me vangloriar, mas acredito que uma pessoa atinge a verdadeira excepcionalidade aos 13 anos de idade. Veja só Pipi Meia Longa, Poliana, Tom Sawyer e Dennis, o Pimentinha, antes que se encontre em conflitos e guiada por hormônios e expectativas em relação ao sexo oposto. Deixe que as meninas tenham sua menstruação e os meninos, o primeiro sonho erótico, e instantaneamente esquecerão o próprio brilho e talento. Mais uma vez, aqui há uma referência para meu livro de influências da história ocidental. Por um longo tempo depois da puberdade, é como a idade das trevas que se deu entre o iluminismo ateniense e a renascença italiana. As meninas ganham peitinho e esquecem que já foram valentonas e inteligentes. Os moleques também podem mostrar a própria marca de esperteza e graça, mas espere só terem a primeira ereção para que se tornem pamonhas pelos próximos 60 anos. Para ambos os gêneros, a adolescência ocorre como um tipo de era do gelo da pamonhice. E, sim, conheço a palavra gênero. Deus do céu! Posso ser gorducha e sem peito, míope e defunta, mas não pamonha. E sei que, quando uma menina mais velha, super sexy, com quadris, peitões e cabelo bonito quer tirar seus óculos e passar sombra em seus olhos, está apenas tentando alistá-la em um concurso de beleza que ela já ganhou. É o tipo de gesto condescendente de quinta, como quando gente rica pergunta a gente pobre onde passa o verão. Para mim, cheira a um tipo de chauvinismo descarado e insensível de deixe-os comer uma fatia do nosso bolo. Ou isso, ou a menina mais velha e atraente é lésbica. Seja o que for, não ofereço meu rosto nem quando ela está pronta, segurando um pincel lambuzado de rímel como uma varinha de condão de uma fada madrinha para me transformar em uma Cinderela vagabunda. Para ser sincera, sempre que assisto ao clássico de John Hughes, Clube dos Cinco, e Molly Ringwald leva a pobre Alice Ed ao banheiro feminino, e então sai de lá com ela naquela maquiagem horrenda dos anos 1980, aquele blues nas bochechas, o cabelo preso com um laço e lábios pintados naquele vermelho, datado como uma versão vagabunda de boneca de porcelana esgotada de Ringwald, Sirigaita da Silva em conformidade com a revista Vogue, a pobre Ellie reduzida a um tipo tão grotesco de vida, com ar de pôster do Nagel, sempre grito para a televisão, corra, Ellie. Sério, grito mesmo, lave o rosto, Ellie, e saia correndo. Em vez de oferecer meu rosto, digo, melhor não até que minha acne melhore um pouco. Com isso, a varinha mágica de maquiagem recua. A sombra da Avon e os batons voltam para a bolsa coach falsa enquanto os olhos dela se estreitam, buscando em meu rosto sinais de pele descamada, ferimentos ou um vermelho que denote inflamação. É como minha mãe diria, toda empregada nova quer dobrar sua calcinha de um jeito diferente. Traduzindo, você tem de ser esperta e não se deixar levar. Outras celas amontoam-se perto das nossas, algumas vazias, outras ocupadas por gente solitária. Sem dúvida o esportista fodão, o rebelde chapado, o nerd bitolado, o psicopata, todos em detenção por aqui, para sempre. Não é justo, mas há boas chances de que eu vá ficar nesta cela por séculos a fio, fingindo sofrer psoríase enquanto gente hipócrita grita e reclama da umidade e do cheiro. E minha vizinha Sirigaita da Silva se abaixa para tentar lustrar com cuspe as sandálias brancas vagabundas com um lenço de papel amassado.
Mesmo com o fedor de merda e a fumaça de enxofre, é possível sentir o cheiro do perfume de R$1,99 dela. Uma mistura de frutas tipo chiclete ou refresco de uva de pacotinho. Para ser sincera, preferia sentir o cheiro do cocô. Mas quem consegue reter a respiração por mais de 1 milhão de anos? Então, só por educação, falo. Obrigada de qualquer modo. Sobre oferecer a maquiagem, quero dizer. So par ser educada for come a sorry digo. So a Madison. Com isso, a adolescente quase avança nas barras que nos separam com todos aqueles peitões e quadris e sandálias de salto. Agora óbvia e pateticamente grata pela minha companhia. Sorri para me mostrar os incisivos de porcelana polida produzidos em massa. Nos lóbulos auriculares furados, usa brincos de diamante, uma coisa tão Claire Standish da parte dela, só que são vulgares, do tamanho de uma moeda, entalhados em zircônia brilhante. Dizendo sou a Babette, ela larga o lenço de papel e estica a mão manchada de sujeira entre as barras para que eu a cumprimente. Capítulo 3. Estou sad? So you, Madison. Por favor, não fique magoado, Satã. Mas meus pais me criaram para que eu não acreditasse em sua existência. Minha mãe e meu pai disseram que você e Deus foram inventados pelo cérebro de ervilha, atrasado e supersticioso, de pastores caipiras e republicanos hipócritas. De acordo com meus pais, não existe esse troço de inferno. Se perguntar a eles, provavelmente vão lhe dizer que já reencarnei como uma borboleta, uma célula-tronco ou uma pomba. Quero dizer, meus pais sempre contam como foi importante vê-los caminhar por aí pelados toda hora ou acabaria me tornando uma completa senhora perversão. Falaram-me que nada era pecado, apenas má escolha de vida. Mau controle dos impulsos. Que nada é ruim. Qualquer conceito de certo e errado, de acordo com eles, é apenas uma construção cultural de um tempo e local específicos. Diziam que, se houvesse algo que deveria nos forçar a modificar nosso comportamento pessoal, era a fidelidade ao contrato social, não a uma ameaça vaga, externa, de uma punição flamejante. Nada é perverso, insistiam, e até assassinos em série merecem televisão a cabo e aconselhamento, porque esse tipo de criminoso também sofreu na vida. No espírito do filme clássico de John Hughes, Clube dos Cinco, comecei a conceber um ensaio, assim como os alunos detidos na Shermer High School tinham de escrever 1000 palavras sobre o tema. Quem você pensa que é? Conheço a palavra conceber. Coloque-se em meu lugar. Estou trancada numa cela no inferno, com 13 anos de idade, condenada a ter essa idade para sempre, mas não perdi totalmente o bom senso. O pior é que minha mãe disse toda a sua baboseira sobre a Mãe Terra Gaia até na revista Vanity Fair, quando promovia o lançamento de seu último filme. A revista tirou a foto dela chegando ao tapete vermelho para receber o Oscar com meu pai dirigindo um carro elétrico minúsculo. Mas, sério, quando ninguém está olhando, eles vão para todo lado num jatinho Gulfstream alugado, mesmo que seja para pegar a roupa que mandaram lavar a seco lá na França. Naquele filme ela foi indicada por interpretar uma freira que se sente entediada e vazia, por isso abandona os votos para se prostituir, se drogar com heroína e abortar, antes de conseguir seu talk show diurno de primeira e casar com o Richard Gere. Um total de nenhuma pessoa foi ver o filme quando saiu no cinema, mas os críticos babaram. Críticos e resenhistas realmente apostam que o inferno não existe. Meu palpite é que o que sinto pelo Clube dos Cinco é o mesmo que minha mãe sente por Virginia Woolf. Quero dizer, ela teve de tomar Xanax só para ler as horas, e ainda assim chorou por quase um ano. Para a Vanity Fair, minha mãe afirmou que o único mal real era a maneira como as grandes empresas de petróleo faziam o aquecimento global provocar a extinção de ursinhos polares inocentes. Pior ainda foi quando disse, minha filha, Madison, e eu lutamos por anos contra sua trágica obesidade infantil. Então, sim, compreendo o termo passivo-agressivo. Outras crianças iam para a escola dominical. Eu fui para o acampamento ecológico. Em Fiji, outras meninas aprendiam a recitar os 10 mandamentos. Eu, a reduzir minhas pegadas de carbono. Na oficina de talentos aborígenes, em Fiji, usamos folhagens de palmeiras cultivadas de modo sustentável, com certificado de cultivo orgânico, para fabricar carteiras vagabundas que todo mundo jogou fora. O acampamento ecológico custa cerca de $1 milhão, mas ainda assim temos de dividir o mesmo pauzinho sanitário de bambu sujo para limpar o traseiro. Em vez de Natal, tivemos o Dia da Terra. Se houvesse um inferno, minha mãe diria que você iria acabar lá por usar casacos de pele ou comprar condicionador testado em coelhinhos por cientistas nazistas que fugiram para a França. Meu pai afirmaria que, se há um diabo, é em Coulter. 2 Se há um pecado mortal, professaria minha mãe, é o isopor. Na maioria das vezes, declamavam esse dogma ambiental enquanto andavam pelados com as cortinas abertas, para que eu não crescesse e me tornasse uma pervertida da Silva. Às vezes o diabo era a indústria do fumo. Às vezes, redes de arrasto japonesas. Pior ainda, não viajamos ao acampamento ecológico a bordo de sampanas, conduzida suavemente ao sabor das correntes do Pacífico. Não, cada moleque que havia lá chegou num jatinho particular, queimando no total 1 zilhão de galões de combustível fóssil de suco de dinossauro que este planeta jamais voltará a ver. Cada criança veio de um canto, com uma provisão equivalente ao peso corporal em barras de figo orgânicas e petiscos de iogurte de livre comércio zipados dentro de uma embalagem descartável,
criada para não se biodegradar antes que a data futura nunca chegasse. Toda essa carga de crianças com saudades de casa e provisão de calorias entre as refeições e aparatos de videogames ia para Fiji a bordo de foguetes mais rápidos que a velocidade do som. Que carga gorda de bem fez aquilo. Agora, olhe para mim. Morta por uma overdose de maconha e condenada ao inferno. Coçando minhas bochechas até ficarem em carne viva e tentando convencer a vizinha de cela de que sofro de psoríase contagiosa. Cercada por 1 milhão de milhões de pipocas murchas. O lado bom é que no inferno você não tem mais de ser escrava do seu status corporal, o que pode ser uma bênção para quem é de fato exigente. Não que queira fazer grande caso disso, mas não há mais o entediante e infinito ato de estoque, evacuação e esfregação de orifícios requerido para manter um corpo físico funcional. Se você estiver no inferno, sua cela não vai ter privada nem água nem cama, nem você vai sentir falta disso. Ninguém dorme no inferno, exceto por uma possível postura defensiva de retaliação durante outra apresentação punitiva de o paciente inglês. Sem dúvida minha mãe e meu pai tinham boas intenções, mas é um tanto difícil duvidar do fato de que estou presa numa jaula de ferro corroída com uma visão cênica de uma furiosa cachoeira de excremento. Cocô de verdade, quero dizer, não me refiro ao paciente inglês. Não que esteja reclamando. Confie em mim, a última coisa de que o inferno parece precisar é de mais gente reclamando. Seria chover no molhado. Sim, conheço a palavra excremento. Estou presa e entediada, não com danos mentais. E foram meus pais que me aconselharam a desestressar um pouco e experimentar drogas recreativas. Não é justo, mas imagino que a pior coisa que me ensinaram foi ter esperança. Se você apenas plantasse árvores e catasse o lixo, diziam, a vida seria boa. Só era necessário transformar o lixo úmido em composto e cobrir o telhado da casa com células solares, e não seria preciso se preocupar com mais nada. Energia eólica renovável. Biodiesel. Elias. Era isso que meus pais consideravam a salvação espiritual. Víamos aproximadamente 1 quatrilhão de católicos jogando incenso em alguma estátua de gesso, ou 1 bilhão de zilhões de muçulmanos alinhados de joelhos em direção a Nova York, e meu pai comentava, esses pobres coitados ignorantes. Uma coisa é meus pais se comportarem de modo todo humanista e apostarem a própria alma eterna. Porém não é nada legal terem apostado a minha. Tinham feito suas apostas com toda essa bravata arrogante, mas era eu quem havia perdido. Víamos os batistas na televisão sacudindo bonecos de bebês empalados em palitos de madeira, pingando sangue de ketchup, na frente da clínica de algum médico, e eu de fato acreditava que todas as religiões eram mesmo compostas de um bando de malucos. Em contraste, meu pai sempre pregou que, se eu comesse bastante fibra e reciclasse garrafas plásticas com gargalo, tudo ficaria bem. Se perguntasse sobre céu e inferno, minha mãe me dava um Xanax. Agora, imagine só, aguardo minha língua ser arrancada e frita com bacon e alho. Provavelmente os demônios planejam apagar cigarros no meu sovaco. Não me entenda mal. O inferno não é tão terrível assim, não se comparado ao acampamento ecológico e especialmente se comparado ao colégio. Pode me chamar de ranzinza, mas não tem muita coisa que se compara a ter as pernas depiladas com cera ou um umbigo furado com piercing num quiosque de shopping. Ou bulimia. Não que eu pareça, nem de longe, com uma piriguete da Silva com distúrbios alimentares. Minha maior fraqueza ainda é a esperança. No inferno, a esperança é um hábito bem feio, como fumar ou roer as unhas. Esperança é algo que exige muita tenacidade para se deixar de lado. É um vício a vencer. Sim, conheço a palavra tenacidade. Tenho 13 anos e sou desiludida e um pouco solitária, mas não limitada. Não importa o quanto resista ao impulso, continuo esperançosa. Ainda terei minha primeira menstruação. Continuo na espera de ficar com peitões bem grandes, como Babette, da cela ao lado. Ou com a esperança de enfiar a mão no bolso da bermuda saia e encontrar um Xanax. Cruzo os dedos para que, se um demônio me atirar num tonel de lava borbulhante, eu seja jogada pelada junto com River Fênix, e que ele diga que sou bonita e tente me beijar. O problema é que no inferno não há esperança. Quem eu penso que sou? Em milhares de palavras, não faço ideia, mas estou considerando abandonar a esperança. Por favor, me ajude, Satã. Isso me faria tão feliz. Ajude-me a vencer meu vício em esperança. Obrigada. Capítulo 4. Estoy sad? So you, Madison. Pensei ter visto você hoje, e acenei feito uma groupie louca para atrair sua atenção. O inferno continua se mostrando um lugar interessante, empolgante, e comecei a aprender a demonologia rudimentar para que não permaneça uma idiota para sempre. Sério, quase não tenho tempo para sentir saudades de casa. Hoje até fiz amizade com um moleque que tem olhos castanhos tão sonhadores. Para ser completamente técnica sobre o assunto, o tempo no inferno não consiste em dias e noites, mas apenas em uma constante condição de iluminação sutil acentuada pelo brilho laranja tremulante das chamas, nuvens brancas de vapor e nuvens negras de fumaça que se desvanecem. Esses elementos se combinam para criar uma atmosfera perpétua de apres-ski. Isso posto, graças a Deus que eu usava um relógio de pulso com calendário movido a corda. Desculpe, Satã. Sem querer disse aquela palavra que começa com D. Para todos vocês que vivem, que andam por aí,
tomam multivitaminas e se ocupam sendo luteranos ou fazendo colonoscopias, é preciso investir num relógio de pulso de boa qualidade, durável, com funções de dia e data. Não conte com recepção de sinal de celular no inferno, e não pense nem por um segundo que vai ter a prudência de morrer com o carregador em mãos, ou mesmo que vai se encontrar preso numa cela enferrujada com uma solução compatível para a falta de eletricidade. Não significa que tenha de comprar um SWAT. SWAT são feitos de um material parecido com plástico, e plástico derrete no inferno. Faça um favor a si mesmo e invista num relógio com pulseira de couro de qualidade ou do tipo feito com metal ajustável e flexível. Caso deixe de se equipar com o relógio de pulso adequado, não eleja uma brilhante e proativa garota gorducha de 13 anos que usa alpargatas beige vejuns e óculos de fundo de garrafa para lhe perguntar a toda hora: que dia é hoje? Que horas são? A mencionada garota inteligente, ainda que rechonchuda, vai apenas simular olhar para o relógio dela e lhe dizer: faz 5.000 anos desde a última vez que me perguntou isso. Sim, conheço a palavra simular. Posso estar um pouco irritada e na defensiva, mas, não importa a educação que você empregue nesse seu tom de voz bajulador, não sou sua droga de escrava guardiando o tempo. E, antes que faça o grande esforço de parar de fumar, tome nota. Fumar cigarros e charutos é uma prática excelente para quem está no inferno. E, antes que faça alguma observação espertinha, baseada em meu temperamento em geral, dizendo que devo estar de Chico ou naqueles dias, preciso lembrá-lo de que já estou morta, falecida e mantida eternamente pré-púbere. Portanto, imune a imperativos biológicos de reprodução sem sentido que, sem dúvida, moldam cada momento que você respira na sua vidinha débil de ser respirante. Mesmo agora consigo ouvir minha mãe dizendo: Madison, você está morta, então sossegue o facho. Para piorar, não sei no que estava mais viciada, em esperança ou no Xanax. Nasela ao leito de minha. Babette gasta o tempo examinando as cuticulas e polindo as unhas contra a alca de bolsa. Toda vez que olha em minha direção, faço questão de coçar o pescoço e ao redor dos olhos. Jamais pareceu ocorrer a Babette que estamos mortas, portanto doenças como psoríase seriam bem pouco prováveis de se manter no pós-vida. Entretanto, quando você considera a escolha dela de esmalte branco, fica claro que Babette não é a ideia que alguém faria de primeira da classe. Uma garota de capa. Talvez. Flagrando meu olhar, Babette me chama. Que dia é hoje? Coçando-me, respondo. Quinta. Na verdade, não deixo que minhas unhas façam contato com a pele. O que executo é um tipo de air guitar equivalente a coçar. Do contrário, meu rosto estaria em carne viva como um hambúrguer. O último problema de que preciso é uma infecção num lugar tão imundo. Estreitando os olhos para dar uma olhada nas cutículas, Babette diz: amo quintas-feiras. Busca o esmalte branco dentro da bolsa coach falsa e continua. Quinta parece sexta, só que sem a pressão de sair e se divertir. É como a véspera da véspera de Natal, sabe, 23 de dezembro. Sacudindo o vidro de esmalte, Babette diz: quinta é tipo um segundo encontro muito, muito legal, quando você ainda acha que o sexo pode ser bom. Em outra cela bem próxima, alguém começa a gritar. Sozinhas nas celas, outras pessoas se lançam a posturas clássicas de estupor catatônico, vestindo fantasias úmidas de doges venezianos, vivandiers napoleonicos, caçadores de cabeça mauri. Claramente foram capazes de abandonar toda a esperança e agarrar as barras sujas das celas. Agitaram-se e se debateram em completa resignação, e agora se deitam sujos, olhando para o nada, sem se mexer. Canalhas sortudos. Pintando as unhas, Babette pergunta: agora, que dia é hoje? Meu relógio diz quinta. É sexta? Minto. Sua pele está melhor hoje. Babette mente também. Devolvo. Seu perfume é tão gostoso. Babette acrescenta: acho que seus peitos cresceram um pouquinho. É quando acho que avistei você, Satã. Uma figura enorme aparece na escuridão, passando lá embaixo por uma fileira distante de celas. Pelo menos 3 vezes maior do que qualquer humano que se esconde atrás das grades, a figura arrasta um rabo pontudo que se alonga desde a base da espinha. Sua pele reluz com escamas de peixe. Grandes asas de couro preto se projetam entre as omoplatas. Couro de verdade, não como o gasto Manolo Blahnik falso da Babette, e chifres grossos de osso irrompem da superfície escamosa no crânio careca. Perdoe minha possível quebra de protocolo infernal, mas não pude resistir à oportunidade. Levantando a mão e acenando sobre a cabeça como se chamasse um táxi, grito: olá, senhor Satã? So you, Madison. A figura chifruda para o lado de uma das celas, onde um mortal se encolhe e grita em seu uniforme sujo de algum time de futebol americano. Com garras afiadas de águia no lugar das mãos, a figura com chifres abre o cadeado da cela do homem, investiga seu interior e avança para o pequeno espaço, enquanto o cara do uniforme de futebol, berrando sem parar, se esquiva e evita ser pego. Ainda acenando, eu chamo: aqui, olhe para cá. Só queria dar um oi, me apresentar. Parece ser o mais educado a fazer. Enfim, uma garra pega o homem ofegante e o tira da jaula de ferro. Os prisioneiros em todas as celas ao redor gritam, afastando-se o máximo possível daquela movimentação. Cada um treme em algum canto distante, olhos esbugalhados e hiperventilando. Os berros combinados soam roucos e entrecortados pelo esforço. Da mesma maneira que você desmembraria um caranguejo em uma panela com água fervente, a figura chifruda agarra uma das pernas do jogador de futebol e a torce para um lado e para outro, a articulação do quadril estalando e os tendões se partindo, até a perna se soltar do torso.
Repetindo o processo, a figura remove cada um dos membros do homem, levando-os à boca de dentes afiados como os de um tubarão e arrancando a pele carnuda e hipertrofiada dos ossos do cara. O tempo todo continuo a chamar. Oh, tem um momentinho, Sr. Satã. Estou incerta quanto à etiqueta ao interromper uma refeição assim. Depois de consumir cada membro, a figura com chifres joga os ossos que restaram de volta à cela do jogador de futebol americano. Até mesmo os gritos são abafados em meio aos ruídos de sucção, lábios estalando e mastigação. Então, um estrondoso arroto. Quando por fim o cara é reduzido a um tórax de ossos, igualzinho a uma carcaça revirada de um peru de ação de graças, com as costelas brancas e pequenos pedaços pendurados de pele, só aí a figura chifruda joga o resto final na cela e tranca a porta mais uma vez. Diante dessa trégua, salto de maneira abrupta em meu lugar, acenando com ambas as mãos sobre a cabeça e berrando. Sempre tomando cuidado para não tocar nas barras sujas da jaula. Grito. Oi! Aqui é a Madison. Pego uma pipoca murcha e arremesso, aos berros. Estava morta de vontade de conhecer você. Os ossos soltos e ensanguentados do jogador de futebol já estão se reunindo, formando de novo um ser humano, mais uma vez se revestindo de músculos e pele, reconstituindo-se para recriar o cara, que logo estará restaurado para ser torturado mais uma vez, de forma indefinida, para sempre. Com a fome aparentemente saciada, a figura chifruda se vira e começa a caminhar para longe. Em desespero, grito. Não, não é justo. Eu lhe disse que gritar no inferno é chover no molhado. Considero gritar uma total falta de educação, mas ainda assim estou aos berros. Senhor Satã. A figura chifruda e alta se foi. Da porta ao lado, a voz de Babette diz. Que dia é hoje? A vida no inferno é como o desenho animado antigo da Warner Bros., no qual as personagens são eternamente decapitadas por guilhotinas e desmembradas por explosões de dinamite, depois restauradas por completo para o próximo assalto. É um sistema que não deixa de trazer conforto e monotonia. Ouve-se uma voz. Não é Satã. De uma cela próxima, um adolescente continua. Esse é o Ahriman, só um demônio do deserto iraniano. O garoto usa uma camisa abotoada de manga curta enfiada em calças de algodão caque. Tem um relógio de pulso grosso com funções de mergulho em profundidade e uma calculadora embutida. Nos pés, o pupis de sola crepe, e as barras das calças são tão curtas que dá para ver as meias brancas. Revirando os olhos e balançando a cabeça, o garoto comenta. Caramba, você não sabe nada sobre teologia antropológica intercultural antiga básica. Babette se abaixa e começa a lustrar os sapatinhos com outro lenço de papel embebido em cuspe. Cala a boca, esse nerd murmura. Falta minha? Respondo. Aponto um dedo para mim mesma. Que gesto babaca. Mesmo no calor sufocante do inferno, consigo me sentir corando. Sou a Madison. Eu sei, o garoto responde. Tenho ouvidos. Só de ver os olhos castanhos do menino, a terrível, horrível pontada de esperança cutuca minhas banhas. Ele explica que Ahriman não é nada além de uma entidade deposta da antiga cultura persa. Era gêmeo de Ormais, nascido do deus Urvan, o criador. Ahriman é responsável por envenenamento, seca, fome, escorpiões, esses clichês do deserto. O filho dele se chama Zoek e tem cobras venenosas que crescem da pele de seus ombros. De acordo com o garoto, a única comida que essas cobras comem é cérebro humano. Tudo isso é tão coisa de moleque adolescente em posse de cultura inútil nojenta. Tão Dungeons e Dragons. Babette lustra as unhas contra a alça da bolsa, ignorando-nos. O moleque volta a cabeça para a direção em que a figura chifruda desapareceu. Geralmente, comenta, ele anda pela outra margem do lago de vômito, a oeste do rio de saliva quente, na margem oposta do lago de merda. O garoto dá de ombros. Para um demônio, ele é bem bacana. Ouve-se a voz de Babette. Interrompendo, ela diz. Ahriman me comeu uma vez. Vendo a expressão no rosto do moleque e observando a frente armada da calça, explica. Não do jeito que está pensando, babaca nojentinho. Posso estar morta e sofrendo de um complexo de inferioridade de primeira, mas consigo reconhecer uma ereção quando vejo uma. Mesmo com o ar fétido de cocô ao redor se enchendo de moscas negras e robustas, pergunto ao garoto. Qual é seu nome? O Leonard, ele diz. Pergunto. Foi condenado ao inferno por quê? Bader Panhita fala Babette. Leonard retruca. Atravessar fora da faixa. Pergunto. Gosta do Clube dos 5? Ele diz. O que é isso? Pergunto. Você me acha bonita? O garoto, Leonard, passa os sonhadores olhos castanhos, acesos como vespas, por minhas pernas gorduchas, os óculos fundo de garrafa, meu nariz torto e os peitos de tábua. Des vai a par Babette. Olha para mim de novo, as sobrancelhas arqueadas até o cabelo, franzindo a testa numa sanfona de dobras. Sorri, mas balança a cabeça. Não. Só estava testando, explico, e disfarço meu sorriso fingindo coçar o eczema que não tenho na bochecha. Capítulo 5. Estou Isa? Sou you, Madison. Depois de um começo meio turbulento, estou aproveitando bastante. Continuo conhecendo gente nova, e desculpe aí por ter me confundido. Imagine só, confundir um demôniozinho michuruca de nada com você. Aprendo coisas novas e interessantes todo o tempo com o Leonard. Além do mais,
Planejei uma estratégia genial sobre como superar o vício insidioso em esperança. Quem poderia imaginar que teologia antropológica intercultural fosse absolutamente fascinante? De acordo com Leonard, que realmente tem lindos olhos castanhos, todos os demônios no inferno antigamente reinavam como deuses em culturas antigas. Não, não é justo. Mas o deus de um homem é o diabo de outro. Quando cada civilização sucessora se torna um poder dominante, entre suas primeiras ações está destituir e demonizar quem quer que a cultura anterior tenha adorado. Os judeus atacaram Belial, o deus dos babilônios. Os Christeos banaram pa Loki e Marte, entidades dos antigos gregos, celtas e romanos respectivamente. Os anglicanos britânicos baniram a crença nos espíritos aborígenes australianos conhecidos como Mimi. Satã é retratado com cascos fendidos, porque pão os tinha, e carrega um tridente inspirado no carregado por Netuno. Conforme cada entidade ia sendo deposta, era relegada ao inferno. Para deuses há tanto tempo acostumados a receber tributo e atenção afetuosa, claro que essa mudança de status os deixou loucos da vida. E, sim, eu já conhecia a palavra relegada antes de ter saído da boca de Leonard. Posso ter 13 anos e ser uma novata no submundo, mas não me taxe de idiota. Nosso amigo Ahriman foi originalmente expulso do panteão pelos iranianos pré-zoroastristas, diz Leonard, apontando o dedo indicador em minha direção e acrescentando, mas não fique tentada a considerar essenismo como um avatar judaico de masdeísmo. Balançando a cabeça, Leonard afirma, nada relacionado a Nabucodonosor II, e se Axares é tão simples assim. Babette observa o pó compacto que segura em uma das mãos, enquanto retoca a sombra com um pequeno pincel. Levantando o olhar do reflexo no espelhinho, Babette diz a Leonard, não dá para ser mais entediante? Entre os primeiros católicos, ele continua a explicar, a igreja descobriu que o monoteísmo não poderia substituir o tão amado politeísmo, agora ultrapassado e considerado pagão. Os celebrantes estavam bem acostumados a louvar entidades individuais, por isso a igreja criou vários santos, cada um deles uma duplicata de uma antiga entidade, representando amor, sucesso, recuperação de doenças etc. Enquanto as batalhas endureciam e reinos se erguiam e desmoronavam, o deus Ariaman foi substituído por Sraosha. Mitra suplanta Vishnu. Zoroastro tornu Mitra obsoleto, e a cada deus sucedido. A antiga entidade reinante era jogada na obscuridade e no desprezo. Até mesmo a palavra demônio, Leonard esclarece, originou-se de teólogos cristãos que interpretaram errado daimon nos escritos de Sócrates. Originalmente, a palavra queria dizer musa ou inspiração, mas a definição mais comum era Deus. Ele acrescenta que, se a civilização durar o suficiente no futuro, um dia Jesus vai estar escondido pelo Hades, banido e demitido de seu posto. Besteira! Um homem berra. Gritos irrompem da cela do cara do futebol, onde há ossos desnudos fervilhantes de corpúsculos vermelhos, bolhas vermelhas correndo para formar músculos, que incham e se alongam para prender os tendões, os ligamentos brancos se entrelaçando num processo ao mesmo tempo fascinante e revoltante de se assistir. Assim que uma camada de pele cobre totalmente o crânio, a mandíbula se abre para gritar, está falando merda, nerd. O fluxo da nova pele se quebra como uma onda rosa para formar lábios ao redor dos dentes, e os lábios dizem, continue falando essas merdas, pamonha. É exatamente por isso que está preso aqui. Sem levantar o olhar do próprio reflexo no espelho compacto, Babette pergunta, e você, está aqui por quê? Cometi muitos ofsídios. O cara do futebol responde. Leonard grita. Por que eu estou aqui? Indago. O que são ofsídios? Cabelos ruivos crescem do couro cabeludo do cara. Crespos acabretos. Olhos cinza se inflam em cada órbita. Até o uniforme se tece inteiro dos trapos e pedaços jogados pelo chão da cela. Impresso nas costas de seu jersey está o número 54 e o nome Patterson. Para mim, o jogador diz, tinha uma parte do meu pé sobre a linha de combate quando o juiz apitou o sinal para começar a jogar. Isso é um offside. Pergunto. E isso está na Bíblia? Já de posse de seu cabelo e pele, dá para ver que é só um jogador de escola. Tem 16, talvez 17 anos. Enquanto fala, arames prateados se reconstituem em seus dentes, formando um aparelho. Aos 2 minutos do segundo quarto, ele diz, interceptei um passe e fui derrubado pelo ataque defensivo, bum, agora estou aqui. De novo Leonard grita, mas por que eu estou aqui? Porque não acredita num Deus verdadeiro, diz Patterson, o jogador de futebol americano. Agora que ele está todo revestido de pele novamente, os novos olhos encaram Babette. Ela não tira o olhar do espelhinho, mas faz caras e bocas, biquinho e joga o cabelo, batendo os cílios com rapidez. Como minha mãe diria, ninguém fica parado tão retinho quando não está em frente de uma câmera. Traduzindo, Babette adora ser admirada. Não, não é justo. Das respectivas celas, Patterson e Leonard ficam olhando para Babette dentro da dela. Ninguém olha para mim. Se quisesse ser ignorada, teria permanecido na terra como um fantasma, vendo minha mãe e meu pai andando por aí pelados, abrindo as cortinas e esfriando os quartos enquanto os atazanava para vestirem alguma roupa. Se aquele demônio, Ahriman, aparecesse para me destroçar e me devorar, seria melhor que não ter atenção nenhuma. Lá vou eu de novo. Essa minha tendência irritante de ter esperança. Meu vício. Enquanto Patterson e Leonard paqueram Babette, e Babette paquera a si mesma, finjo observar os morcegos vampiros voando por ali. Vejo as ondas se formarem e quebrarem,
marrons, no lago de merda. Finjo kokar sorias de faz de canta no rosto. Nas jaulas vizinhas, pecadores encolhem-se, chorando por hábito. Uma alma desgraçada vestida com o uniforme de um soldado nazista bate o rosto, seguidamente, no chão de pedra da cela, quebrando o nariz e a testa como se batesse um ovo cozido no prato para retirar a casca. Na pausa entre cada impacto, o nariz e o rosto quebrados inflam e voltam à aparência normal. Em outra cela, um adolescente usa uma jaqueta de motoqueiro de couro preto com um enorme alfinete de segurança perfurando-lhe a bochecha, a cabeça raspada com exceção de um tufo de cabelo tingido de azul e besuntado de gel, para ficar espetado num moicano que vai da testa à nuca. Enquanto observo, o punk de jaqueta de couro toca a bochecha e abre o alfinete de segurança. Tira-o dos buracos da pele, para em seguida passá-lo pelas grades da cela e enfiar a ponta do alfinete no cadeado da porta, trabalhando na fechadura. Ainda olhando para si mesma no espelhinho, Babette pergunta a ninguém em particular: que dia é hoje? O braço de Leonard dobra instantaneamente, e ele olha para o relógio cronógrafo. É quinta. 13h09 da tarde. Um pouco depois, diz: não, espera, agora são 13h10. Um pouco à frente, aparece um gigante com cabeça de leão, pelo preto desgrenhado, com garras de gato em vez de mãos. Busca numa jaula e traz para fora um pecador que se debate e berra, levantando-o pelo cabelo. Da mesma maneira que você retira uvas de um cacho, os lábios do demônio se fecham nas pernas do homem. As bochechas peludas do demônio se afundam, murcham, e os gritos do homem ficam mais altos enquanto a carne é sugada do osso em vida. Com uma perna reduzida a um osso pendurado, o demônio começa a sugar a carne da segunda perna. Apesar de todo o escândalo, Leonard e Patterson continuam espiando Babette, que espia a si mesma. A era do gelo da pamonice. Com um tinido abafado, o punk de jaqueta de couro gira a ponta do alfinete do lado de dentro da fechadura, para destravar o mecanismo. Retira o alfinete, esfrega-o nos jeans até que a ponta fique limpa de ferrugem e meleca, antes de enfiar no lugar de antes, nos furos da bochecha. Com isso, o punk abre a porta da cela e sai. Seu moicano é tão alto que o cabelo azul raspa no topo da jaula. Passando todo animadinho pela fileira de celas, o punk de moicano azul espia cada jaula. Dentro de uma há um faraó egípcio ou alguém que foi para o inferno por rezar para o deus errado. Está amontoado no chão, gaguejando e babando, um braço estendido para que a mão descanse perto das grades da jaula. Um anel robusto de diamante brilha em um dos dedos, uma pedra de uns 4 quilates, não um zircônio lapidado como os brincos fajutos de Babette. Ao lado dessa cela, o garoto punk se detém. Esticando-se pelas grades, tira o anel do dedo cansado. O moleque enfia o diamante no bolso da jaqueta. De pé, ele me vê olhando e vem todo faceiro em direção à minha cela. Usa botas pretas de motoqueiro. Dica: uma escolha excelente de calçado para o Hades. O tornozelo de uma das botas está enrolado com uma corrente de bicicleta, o outro com uma suja bandana vermelha. Há espinhas inflamadas em pontos vermelhos no queixo pálido e na testa, que contrastam com os olhos bem verdes. Quando o punk moicano chega mais perto, enfia uma das mãos no bolso da jaqueta e tira alguma coisa. De um longo arremesso, ainda caminhando, ele diz pegue, e a mão se prepara, atirando o objeto, que brilha numa trajetória alta em arco, voando entre as grades da minha jaula e caindo em minhas mãos, que se juntam para pegá-lo. Agindo como uma completa vagaba da Silva, Babette continua a ignorar Patterson e Leonard, mas segura o espelho num ângulo para espiar o punk, examinando tão de perto que, quando o objeto jogado brilha, reflete no espelho e nos olhos dela. O que uma moça boazinha como você, o moicano me pergunta, faz num lugar desses? Quando ele fala, o alfinete de segurança nas bochechas gira, refletindo o alaranjado da luz do fogo. Aproxima-se das grades da minha cela e pisca um olho verde, mas observa Babette sem olhar diretamente para ela. Está claro que tocou as barras de ferro sujas, depois tocou o rosto, os jeans, as botas, espalhando sujeira nele todo. Não, não é justo, mas a sujeira consegue fazer algumas pessoas ficarem ainda mais sexy. Meu nome é Madison, digo, e sou uma esperançosa inveterada. Sim, conheço a palavra mula. Posso estar morta e ser chave de cadeia e louca por um garoto, mas ainda posso ser usada para deixar outra menina com ciúme. Quente e direto do bolso do punk, bem na palma da minha mão, está o anel de diamante roubado. Meu primeiro presente de um menino. Tirando o alfinete de segurança da bochecha, o moleque de moicano enfia a ponta afiada no meu cadeado e começa a cutucar a fechadura. Capítulo 6. Estou isso? So you, Madison. Creio que ser membro do inferno lhe dê acesso a zilhões de milhões de celebridades de primeira. Bem, a única pessoa que não estou muito empolgada para encontrar é meu avô falecido. O pai do meu pai, há muito morto. Bem, é uma longa história. Por favor, credite o impulso à minha curiosidade juvenil. Mas não pude resistir à oportunidade de sair por aí e dar uma olhada à toa para verificar a situação da minha nova vizinhança. Poupe-me, por favor, da sua psicologia barata. Mas de fato tenho esperança de que o diabo goste de mim. Note novamente minha ligação com a palavra começada com e estar aqui, trancada nessa jaula gosmenta, pode dar a entender que Deus não é meu maior fã, e meus pais, ao que parece agora, são carta fora do baralho.
assim como meus professores favoritos, nutricionista e todas as figuras de autoridade que tentei agradar ao longo desses últimos 13 anos. Portanto, não é de surpreender que tenha transferido todas as minhas necessidades imaturas de atenção e afeição ao único adulto parental disponível, Satã. Eis aqui duas palavras, Acon e Acondê, que encerram a tenacidade do meu vício por coisas alegres e otimistas. Para ser honesta, todos os meus esforços até agora foram inúteis. Cuidar da minha postura, apresentar-me como ousada, portar um sorriso animado, tudo calculado para cair nas graças de Satã. Na melhor das hipóteses, consigo me ver como uma espécie de ajudante ou assumindo um papel cômico, tornando-me a menina atrevidinha, gorducha e petulante que anda com o príncipe das mentiras, fazendo piadas engraçadinhas e levantando seu ego cansado. Fiquei impregnada dessa natureza vibrante de tal maneira que não consigo fazer o príncipe das trevas cair no tédio. Realmente, sou um tipo de Zoloff de carne e osso. Talvez isso explique a ausência geral de Satã. Ele aguarda, apenas, que meu entusiasmo se esgote antes de se apresentar. Sim, entendo de psicologia pop. Posso estar morta e ser vivaz, mas não estou em processo de negação a respeito da primeira impressão maníaca que posso gerar. Mesmo meu pai diria, ela é uma derviche. Traduzindo, costumo exaurir as pessoas. É por esse motivo que, quando o punk moicano destranca minha cela e a abre com um rangido de dobradiças enferrujadas, recuo um passo, mais para o fundo da cela, em vez de avançar e me libertar. Apesar do anel de diamante que o punk jogou para mim, que agora reside no meu dedo do meio da mão direita, resisto ao desejo de sair. Pergunto o nome do moleque. Eu? Ele falou, enfiando o alfinetão na bochecha. Pode me chamar de Archer. Ainda dentro da cela, indago. O que você fez? You? OK Archer respond. Peguei a AK-47 semiautomática do meu velho. Abaixando-se num dos joelhos, coloca um rifle invisível no ombro. E estourei meu velho e minha velha. Trucidei meu irmãozinho e minha irmãzinha. Depois deles, minha vovó. Depois, a cachorra, uma collie, Lassie. Pontuando cada frase, Archer puxa um gatilho imaginário, encarando o cano do rifle fantasma. A cada disparo, o ombro vai para trás, ricocheteando, o cabelo azul espetado ondulando. Ainda olhando através de uma mira invisível, Archer diz, joguei minha Ritalina pela privada e dirige o carro dos meus velhos até a escola. Apaguei o time de futebol americano e 3 professores. Todos eles, mortos, mortos, mortos. Quando fica de pé, leva o buraco do cano do rifle imaginário até a boca, faz um biquinho e assopra a fumaça invisível da arma. Besteira, grita uma voz, Patterson, o jogador de futebol, totalmente restaurado como adolescente de cabelos ruivos e olhos cinza, e um número 54 grande na blusa. Numa das mãos, carrega um capacete. Os pés arranham o chão de pedra, as solas do sapato batem e deslizam com chapinhas de aço. É tudo baboseira, Patterson diz, negando com um gesto de cabeça. Vi sua papelada quando chegou aqui. Diz que você não é nada mais que um ladrãozinho de loja. Leonard, o nerd, dá uma risada. Archer pega do chão uma pipoca dura como pedra e a arremessa. Ela bate direto contra a orelha do nerd. Pipoca e canetas de seu bolso voam por todo lado. Leonard fica em silêncio. Olha só, fala Patterson. De acordo com a ficha do senhor assassino em série AI, ele tentava roubar pão e um pacote de fraldas descartáveis. Com isso, Babette levanta o olhar do espelho. O fraldas? Archer avança para as grades da cela de Patterson, enfiando o queixo entre elas e rosnando com dentes cerrados. Diz, cale a boca, marombeiro. Babette pergunta, você tem um bebê? Verando-se para ela Archer grita. Cala a boca. Volte para sua cela, Leonard grita, antes que arrume encrenca para todos nós. O quê? Archer grita. Ele se vira, todo valentão, ao mesmo tempo extraindo o alfinete de segurança da bochecha, e então começa a cutucar o cadeado da cela de Leonard. Está com medinho de que essa ocorrência vai entrar no histórico escolar. Bitolado? Abrindo o cadeado, Archer continua. Está com medinho de não entrar na faculdade? Com isso, abre a porta. Agarrando a porta e fechando-a, Leonard diz, não faça isso. Destrancada, a porta não fica fechada e se escâncara. Segurando-a, Leonard pede, tranque, antes que algum demônio venha. A cabeça azul de Archer já está se voltando para a cela de Babette. Com o alfinete em punho, ele fala, ei, docinho. Conheço um mirante que dá para o canto oeste do mar de insetos. Ele vai deixar você sem ar. E passa a cutucar o cadeado da cela dela. Leonard continua a puxar as barras da cela, mantendo-a fechada. Minha porta está aberta. Fecho minha mão em punho ao redor do novo anel de diamante. Patterson grita, seu fracassado, você não conseguiria avançar um passo além do lago de merda. Quando abre a porta de Babette, Archer grita em resposta. Então, junte-se a nós, marombeiro. Mostre que é capaz. Jogando os cosméticos na bolsa coach falsa, Babette diz, se tiver coragem. Sem nenhum motivo aparente, ela agarra a saia já curta e suspende a barra, como para evitar que arraste no chão. Sendo uma completa piriguete da cunha, com as pernas à mostra quase até a calcinha, Babette dá um passo pela porta aberta, caminhando delicadamente sobre os sapatos fajutos. Leonard abaixa-se para pegar as canetas espalhadas. Tira dos cabelos pedaços grudentos de pipoca. Archer caminha todo exibido para a cela de Patterson.
segurando o alfinete de segurança para fora das grades, além do alcance de Patterson, provocando, Archer diz, está a fim de uma viagem de campo? Para atrair a atenção de Leonard, conto a ele minha teoria sobre terapias de modificação de comportamento, contrapondo-a aos simples exorcismos da antiga. Hoje em dia, se qualquer uma das minhas amigas vivas se sentar no quarto vomitando o dia todo, o diagnóstico será bulimia. Em vez de chamar um padre para confrontar a menina sobre seu comportamento, expressar amor e preocupação e desalojar o demônio que a possui, famílias contemporâneas entram em terapia comportamental. É esquisito pensar que até 1970 líderes religiosos jogavam água benta em meninas adolescentes com distúrbios alimentares. Minha esperança realmente é eterna. Mas, droga, Leonard não está ouvindo. Agora, Archer Liberty Patterson. Babette se junta a eles, e o trio já caminha em direção ao horizonte em chamas, entre gritos e enxames de moscas varejeiras. Patterson oferece a mão para firmar Babette no salto alto. Archer tem um sorriso de zombaria no rosto, mas pode ser só resultado do alfinete emitido através da bochecha. Enquanto continuo a falar, expondo minha teoria sobre vício em Xanax causado por possessão demoníaca, Leonard, o garoto dos adoráveis olhos castanhos, abre a porta da cela e segue atrás dos andarilhos, que desaparecem. Meu último novo amigo no inferno, Leonard, arrastando-se sobre o terreno de ursinhos de goma envelhecidos e carvão fumegante. Sua cabeça gira de um lado a outro. Atento a possíveis demônios, grita. Esperem. Esperem aí. Corretras do Ponto Azul do Moicano de Archer. Que Desaparis. Quando mal se veem os quatro, reduzidos ao longe em simples pontos que quebram a uniformidade do cenário de cocô borbulhante e jujubas descartadas, abro minha própria cela e dou os primeiros passos proibidos sobre os tais sapatos beige veejam em busca deles. Capítulo 7. Estoy sad? So you, Madison. Como tantos outros turistas, embarcamos nessa caminhadinha para explorar o inferno. Tomamos nota da topografia geral. Vimos alguns pontos interessantes. E sou levada a fazer uma pequena confissão. Nosso grupo passou ao redor da margem do escamoso e gordurento deserto de Caspa, onde ventos ardentes, quentes como 1 bilhão de secadores de cabelo, sopram as crostas de pele morta em correntes altas como a Matterhorn. 3 perambulamos por ali, passando pelas grandes planícies de caco de vidro. Depois de uma boa caminhada, chegamos a um penhasco de cinzas vulcânicas que dava para um vasto oceano pálido estendendo-se ao horizonte. Nenhuma onda ou trepidação perturba a superfície opalescente. Um tom de mármore encardido, similar ao do couro falso desgastado dos sapatos Manolo Blahnik de Babette. Enquanto observamos, a maré viscosa composta dessa gosma branca parece se erguer e consumir um palmo da praia cinzenta. Tão denso é o líquido, que parece mais rolar sobre a praia do que lavá-la enquanto a maré sobe. Aparentemente, nesse oceano em particular, a maré nunca recua e está sempre subindo, sempre maré alta. Dá só uma olhada, diz Archer, e desenha com um braço de jaqueta de couro um arco amplo para mostrar a vista. Senhoras e senhores, apresento-lhes o grande oceano de esperma desperdiçado. De acordo com Archer, todas as ejaculações expelidas em masturbações durante toda a história da humanidade, pelo menos desde Onan, tudo escorre e se acumula ali. Da mesma maneira, ele explica, todo o sangue derramado na terra goteja e é coletado no inferno. Todas as lágrimas. Cuspe do chão. Tudo termina por aqui. Desde a introdução de fitas VHS e o advento da internet, fala Archer, este oceano cresce num padrão recorde. Penso no pai do meu pai, bem, e estremeço. Repetindo. É uma longa história. No inferno, o pornô cria um efeito equivalente ao do aquecimento global na Terra. Nosso grupo recua um passo, distanciando-se da gosma reluzente, que aumenta. Agora que esse pamonha está morto, Patterson diz, e bate na nuca de Leonard. Talvez o velho mar de esperma não vá se encher com tanta rapidez. Leonard esfrega o couro cabeludo fazendo uma careta. Não olhe agora, Patterson, mas acho que posso ver sua gosma flutuando por aí. Desviando o olhar para Babette, Archer umedece os lábios. Um dia desses, vamos estar com isso até os olhos. Babette olha o anel de diamante no meu dedo. Archer, ainda de olho nela, comenta. Ei, Babs, já esteve com esperma quente até esses olhos de gata? Gerando no salto gasto Babette retruca. Kai fora sid vicious. Não sou sua Nancy Spungen. Acenando para que a seguíssemos, balançando as unhas pintadas de branco, Babette olha para Patterson no uniforme de futebol americano. É a sua vez. Agora você nos mostra algum lugar interessante. Patterson engole em seco, dá de ombros e sugere. Querem ver o pântano de abortos dos semiformados? Todos balançamos a cabeça. Não. Lentamente, em uníssono, por um longo tempo. Não, não, não. Definitivamente não. Enquanto Babette se afasta do oceano de esperma desperdiçado, Patterson dá uma corridinha para alcançá-la. Os dois dão os braços, caminhando juntos. O capitão do time e a líder de torcida. O resto de nós, Leonard, Archer e eu, seguimos alguns passos atrás. Para ser sincera, continuo desejando que todos pudéssemos conversar. Ter um longo papo. E, sim, sei que esse desejo é outro sintoma de esperança, mas não posso evitar. Enquanto seguimos devagar, passando por pedras fumegantes de enxofre e carvão,
quero perguntar se alguém mais sente uma vergonha profunda. Ao morrer, sentem que decepcionaram todo mundo que se importou em amá-los? Depois de todo o esforço que tanta gente teve para criá-los, alimentá-los e educá-los, Archer, Leonard ou Babette nutrem uma sensação esmagadora de terem fracassado com os entes queridos? Preocupam-se com o fato de que morrer se constitua no maior pecado que possam ter cometido? Já consideraram a possibilidade de que, ao morrer, cada um tenha gerado dor e tristeza de que os sobreviventes precisarão padecer para o resto da vida? Ao morrer, pior do que repetir de ano na escola, ou ser preso, ou arrumar às pressas um par para o baile da escola, talvez tenhamos ferrado com tudo, irreversivelmente. Mas ninguém traz esse assunto à tona. Nem eu. Se perguntasse à minha mãe, ela diria que sempre fui meio covarde. Como minha mãe diria: Madison, você está morta. Agora, pare de ser tão carente. É provável que todos pareçam covardes se comparados a meus pais. Estavam sempre alugando um jatinho para ir ao Zaire e trazer para casa um irmão ou irmã adotado para o Natal. Não que comemorássemos o Natal. Mas, do mesmo modo que meus amigos podem encontrar um cachorrinho ou gatinho na árvore de Natal deles, eu encontrava um novo irmão de algum lugar obscuro, pós-colonial, que vivia num pesadelo. Meus pais tinham boa intenção, mas de boas intenções e golpes publicitários o inferno está cheio. Qualquer adoção ocorria dentro do círculo de mídia dos lançamentos de filme de minha mãe ou das ofertas públicas iniciais de ações do meu pai, e era anunciada com estrondo, uma inundação de press releases e fotos de divulgação. Após a blitz da mídia, meu novo irmão adotado seria enfiado num apropriado colégio interno, não mais passaria fome e teria uma educação e um futuro mais promissores, mas jamais se apresentaria à mesa de jantar. Enquanto caminhamos, agora passando pelas grandes planícies de cacos de vidro, Leonard explica como os antigos gregos concebiam a vida após a morte no Hades, um lugar para onde tanto corruptos quanto inocentes iam para esquecer dos pecados e do ego cultivados na vida terrena. Judeus acreditavam em Sheol, que se traduzia por lugar de espera, onde todas as almas se reuniam, sem importar crimes ou virtudes, para descansar e encontrar a paz, ignorando agressões passadas e laços terrenos. É meio como ir ao inferno para se desintoxicar ou reabilitar, em vez de ele ser uma punição escaldante. Na maior parte da história da humanidade, como diz Leonard, as pessoas viram o inferno como um tipo de clínica aonde ir para abandonar os vícios adquiridos em vida. Sem diminuir o passo, Leonard comenta: John Scotus Eriugena escreveu durante o século IX que o inferno é um lugar onde os próprios desejos se apoderam de você, levando-o para longe de Deus e dos planos originais que Deus tinha para conduzir sua alma à perfeição. Sugiro que talvez devêssemos dar uma passada naquele pântano de gravidez interrompida. Há uma boa possibilidade de que possa deparar com um irmãozinho perdido, ou dois. Sim, posso ser espertinha e cínica, mas sei o que constitui um bom mecanismo de defesa psicológica. Tagarelando enquanto caminhamos, Leonard dá uma palestra sobre a estrutura de poder do Hades. Descreve como, na metade do século XV, um judeu austríaco chamado Alfonso de Espina se converteu ao cristianismo, tornando-se um monge franciscano, depois um bispo e, enfim, compilando uma lista de entidades demoníacas que povoam o inferno. Os números alcançaram a casa dos milhões. Se virem alguém com uma cabeça chifruda de cabra, peitos de mulher e asas negras de corvo, explica Leonard, esse é o demônio Baphomet. Contando no ar, acenando com o dedo indicador da mesma forma que um maestro que conduz a orquestra, prossegue. Você tem o hebraico Shedim, os reis demônios gregos Abadão e Apolião. Abigor comanda 60 legiões de demônios. Alosar comanda 36. Furfur é um conde real do inferno que comanda 26 legiões. Assim como a terra é comandada por uma hierarquia de líderes, o inferno também é, segundo Leonard. A maioria dos teólogos, entre eles Alfonso de Espina, descreve o inferno como detentor de 10 ordens de demônios. Entre estes, 66 são príncipes, cada um supervisionando 6.666 legiões, e cada legião consistindo em 6.666 demônios. Entre eles estava Lafar, grande duque do inferno, Rimon, médico-chefe do inferno, o Kobash, engenheiro-chefe do inferno e supostamente inventor dos fogos de artifícios, tendo-os apresentado como presentes para a humanidade. Leonard vai soltando nomes. Zaebus, que possui cabeça de crocodilo sobre os ombros. Kobol, demonio patrono dos comediantes humanos. Sucorbenote, demônio do ódio. Leonard continua. É como Dungeons e Dragons, só que elevado à 10ª potência. Sério, os maiores crânios da Idade Média dedicaram a vida toda à tarefa teológica de contar e processar esses dados. Balançando a cabeça em concordância, digo que queria que meus pais tivessem feito o mesmo. Esporadicamente ao longo da jornada, Leonard faz uma pausa para apontar uma figura ao longe. Uma delas, voando pelo céu alaranjado, batendo as asas pálidas e respingantes de cera derretida, é Troia, demônio da noite na cultura russa. Voando por uma trajetória diferente, os olhos luminosos de uma coruja espiando da cabeça ampla, está Tlacatecolototu, deus mexicano do mal. Envolto em ciclones de chuva e poeira, aos demônios japoneses Oni, que tradicionalmente vivem no centro dos furacões. O que o projeto Genoma Humano representa para futuros pesquisadores, Leonard explica, esse grande inventário representou em séculos passados para líderes mundiais. De acordo com o bispo de Espina, 1/3 dos anjos do céu foi mandado para o inferno, e essa diminuição divina, essa faxina celestial, levou 9 dias inteiros, 2 dias a mais do que Deus levou para criar a terra.
Ao todo, um total de 133.306.668 anjos, entre eles antigos querubins, potentados, serafins e anjos de quarta ordem muito reverenciados, foram realocados à força, como Asbeel, Gaap, Oza, Marut e Uracabarameu. À nossa frente, onde caminhava de braço dado com Patterson, Babette se desvencilha com uma risada estrondosa, alta, aguda e tão falsa quanto suas sandálias. Archer a observa, o grande alfinete de segurança preso nos músculos da mandíbula travada. Leonard vai soltando os nomes de diferentes demônios que podemos encontrar: Baal, Beuzebu, Belial, Liberace, Diabolos, Mara, Pazuzu, Assírio com cabeça de morcego e cauda de escorpião, Lamashu, demônio feminino sumério que amamenta um porco em um seio e um cachorro em outro, ou Nantaru, versão Mesopotâmia da nossa morte com foice contemporânea. Procuramos Satã com a mesma intensidade que minha mãe e meu pai procuravam Deus. Pensando agora, meus pais sempre me pressionaram para expandir minha consciência inalando cola ou gasolina, ou mastigando botões de peiote. Apenas porque já fizeram das suas, passaram a juventude refestelando-se nos campos enlameados de Vermont e nas planícies salgadas de Nevada, pelados, com exceção de pinturas de arco-íris no rosto e uma grossa camada de suor, as cabeças emolduradas com 20 kg de dreadlocks fedidos, repletos de piolhos, fingindo encontrar iluminação. Não quer dizer que tenho de cometer o mesmo erro. Desculpe, Satã. Mais uma vez disse a palavra com D. Sem diminuir o passo, Leonard assente e aponta para indicar as antigas entidades de culturas hoje mortas, estocadas no submundo. Entre elas, Benot, deus dos babilônios, Dagon, ídolo dos filisteus, Astarte, deusa dos sidônios, Tartak, deus dos heveus. Minha suspeita é de que meus pais valorizam as sórdidas lembranças de episódios de Woodstock e Burning Man não porque esses passatempos levaram à sabedoria, mas porque foi a era inesquecível de um período na vida deles, quando eram jovens e não tinham o peso das obrigações. Tinham tempo livre, músculos tonificados, e o futuro ainda parecia uma aventura grandiosa. Além do mais, tanto minha mãe quanto meu pai estavam livres do status social e, portanto, não tinham nada a perder em saracotear pelados por aí, com os genitais inchados lambuzados de lama. Portanto, por terem consumido drogas e flertado de perto com danos cerebrais permanentes, insistiam em que eu deveria fazer o mesmo. Eu estava sempre abrindo a lancheira na escola para encontrar um sanduíche de queijo, um suco de maçã em caixinha, palitos de cenoura e 500 mg de Percocet. Nas meias de Natal, não que celebrássemos essa data, havia 3 laranjas, um ratinho de açúcar, uma gaita e quaaludes. 4 no meu cesto de Páscoa. Não que chamássemos esse evento de Páscoa. Em vez de jujubas, encontrava buchas de haxixe. Quem dera pudesse esquecer a cena da festa do meu 12º aniversário, quando acertei uma pinata brandindo um cabo de vassoura perante meus colegas e os respectivos pais. Antigos hippies, antigos rasta, antigos anarquistas. No momento em que o papel machê colorido explodiu, em vez de balas ou pirulitos, todo mundo recebeu uma chuva de Vicodins, Darvons, Percodans, ampolas de nitrato de amilo, figurinhas de LSD e barbitúricos variados. Os agora saudáveis pais de meia-idade ficaram em êxtase, enquanto meus amiguinhos e eu não podíamos deixar de nos sentir meio que passados para trás. Além disso, não é preciso ser neurocirurgião para entender que pouquíssimos moleques de 12 anos gostariam de ir a uma festa onde usar roupas fosse opcional. Algumas das imagens mais horrendas no inferno parecem totalmente risíveis se comparadas à visão de uma geração inteira de adultos nus, lutando no chão, bufando e ofegando numa competição frenética por um punhado disperso de cápsulas de codeína. Essas eram as mesmas pessoas que se preocupavam com que eu pudesse crescer e me tornar uma senhorita ninfomaníaca. Agora Archer, Leonard e eu caminhamos atrás de Babette e Patterson, passando por uma rota em zigue-zague ao longo de elevações de pedaços de unhas do pé e da mão, entre colinas cinzentas descamadas, cobertas com cada pedaço de unha crescido e nunca cortado. Alguns fragmentos de unha são pintados de rosa, vermelho ou azul. Enquanto trilhamos os estreitos cânions, despencam finos regatos de unhas cadentes que ameaçam se tornar avalanches completas, com potencial para nos enterrar vivos, nos montes de queratina pinicante. À frente, ergue-se o céu alaranjado flamejante, e, abaixo, ramificando-se em cânions menores ao longe, vislumbramos comunidades de celas onde colegas de almas condenadas sentam-se em desolação asquerosa e permanente. Conforme vagamos, Leonard continua a recitar os nomes dos demônios que podemos encontrar. Mevé, demônio judaico da morte. Lilith, que rouba crianças. Rechel, demônio da praga. Azazel, demônio dos desertos. Astaroth. Robert Mapplethorpe 5. Lucifer. À frente, Patterson e Babette sobem um morro suave, chegando a uma altura que bloqueia a visão além. No topo, os dois param. Mesmo de trás podemos ver que o corpo de Babette energis. Em reação ao que ela agora vê ao longe, as duas mãos se levantam para cobrir seu rosto, os dedos fechados sobre os olhos. Babette se inclina levemente, apertando as mãos contra as coxas, e dá as costas àquela vista, esticando o pescoço como se estivesse prestes a vomitar. Patterson se volta para nos olhar, fazendo sinal com a cabeça para que nos aproximemos, para que testemunhemos alguma nova atrocidade próxima a esse novo horizonte. Archer, Leonard e eu damos uma corridinha, subindo no morro de pedaços de unha, que são macias sob cada passo difícil, como neve ou areia fofa, escalando até pararmos ao lado de Patterson e Babette à beira de um penhasco.
A meio passo de nós, a terra desce, e além de nós fervilha um mar de insetos que se estende na paisagem. Besouros, centopeias, saúvas, lacraias, vespas, aranhas, larvas, gafanhotos e tudo mais, revirando-se de modo constante, uma areia movediça em ondulações suaves, composta de pinças, antenas, pernas segmentadas, ferrões, conchas e dentes, de tom escuro brilhante, em grande parte negro, com pinceladas de amarelo vivo e verde claro dos gafanhotos. Os estalos e o farfalhar constante geram um ruído não muito diferente do de ondas que se quebram nos oceanos salgados da terra. Bacana. Hein? Diz Patterson, acenando com o capacete de futebol numa das mãos, como se para dirigir nossa atenção ao brejo fervilhante de horrores ondulantes. Vejam só, o mar de insetos. Olhando para baixo, em direção à maré crescente de insetos, Leonard solta um gemido de orgulho enojado ao dizer: aranhas não são insetos. Não quero insistir nesse assunto, mas produtos de luxo pirateados representam mesmo uma economia falsa. Como prova, as sandálias plásticas de Babette parecem prestes a se despedaçar, as alças partidas e as solas soltas batendo, sujeitando seus pezinhos delicados à irritação por pedaços de unha e cacos de vidro, enquanto as minhas vigorosas alpargatas beige mal parecem danificadas pela longa caminhada no submundo. Enquanto ouvimos o interminável zumbido e observamos o pudim contorcionista de vida insetívora, de trás um grito chega até nós. Lá, correndo pelos morros de pedaços de unha, ofegando, vem uma figura barbuda vestida numa toga de senador romano. Virando o pescoço para olhar por sobre os ombros, o homem avança até nós gritando a palavra psespounica. Gritando, psispounica. A um canto do penhasco, perto de onde estamos, o lunático de toga aponta um dedo trêmulo na direção de onde veio. Suplicando com olhos esbugalhados, grita psespounica, de novo e mergulha, debatendo-se, para desaparecer sob a superfície fervilhante daqueles bichos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes o homem de toga emerge, buscando ar. Está sem ar pelo excesso de besouros na boca. Grilos e aranhas picam e lhe arrancam a pele dos braços, que se debatem. Lacraias se amontoam, entrando e comendo seus olhos, e centopeias serpenteiam por buracos ensanguentados abertos entre as costelas, agora à mostra. Enquanto observamos, horrorizados, perguntando-nos o que poderia levar alguém a uma ação tão extrema. Babette, Patterson, Leonard, Archer e eu. Nos viramos e avistamos uma figura pesada e enorme se aproximando. Capítulo 8. Estoy set? So you, Madison. Você pode achar divertido o fato de termos sido surpreendidos por um demônio de tamanho considerável. Isso gerou o mais impressionante ato de heroísmo e sacrifício, sério, da pessoa menos provável entre nossa turma. Além disso, incluí mais do meu histórico, caso esteja interessado em saber um pouco mais a respeito dessa pessoa fascinante, multifacetada e com sobrepeso que eu sou. Enquanto o pequeno grupo está parado no penhasco que dá para o mar de insetos, uma figura imensa caminha pesadamente em nossa direção. Cada um dos tempestuosos passos faz tremer os morros próximos, trazendo cascatas empoeiradas de antigos pedaços de unha de mãos e pés, e a figura é tão alta que podemos identificar apenas sua silhueta contra o alaranjado céu flamejante. O peso do gigante faz o solo tremer com tanta violência que o penhasco onde estamos sobe e despenca abaixo de nós, os pedaços soltos de unha ameaçando ceder e nos lançar aos agitados insetos devoradores. É Leonard quem fala primeiro, apenas sussurrando a palavra psespounica. Em nosso sofrimento imediato, Babette parece estar distraída demais. A má qualidade dos grosseiros acessórios de moda é uma metáfora, impossível de ignorar, da escolha pelo superficial em detrimento de qualidade interior. Patterson, o atleta, parece paralisado em sua atitude convencional, alguém para quem as regras do universo foram fixadas previamente e sempre permanecerão imutáveis. Em contraste, o rebelde Archer é a própria rejeição automática de tudo. Dos novos companheiros, Leonard é o que se mostra mais promissor em evoluir para algo mais do que um conhecido. E, sim, mais uma vez percebo que promissor é um sintoma da tendência irritante e profundamente arraigada em ter esperança. Levada por essa esperança manifesta em meu instinto de preservação, quando Patterson lentamente enfia o capacete de futebol americano na cabeça e diz corram, minhas pernas gorduchas não hesitam. Enquanto Archer, Babette e Patterson correm cada um para um lado, corro ao lado de Leonard. Psespounica, ele diz, ofegante, as pernas deslizando contra as camadas suaves e maleáveis de unhas, os braços dobrados se debatendo no ar para manter o pique. Leonard prossegue. Os sérvios a chamam de a mulher tornado do meio-dia. Buscando fôlego, correndo ao meu lado, o bolso da camisa cheio de canetas batendo contra o peito magrelo, ele explica. Sua especialidade é levar as pessoas à loucura. Ela arranca a cabeça e tira membro a membro. Num vislumbre, vejo a mulher tão alta quanto um tornado, seu rosto tão distante que parece pequeno contra o céu, tão acima de mim quanto o sol da tarde. Como a nuvem de fumaça que sai da chaminé, o longo cabelo preto balança para longe da cabeça, e ela hesita como se decidisse qual de nós deve perseguir. Do outro lado da gigante, Babette cambaleia. Ambas as sandálias cafonas, ultra-vulgares, mal se equilibrando sob seus pés, fazendo-a mancar e tropeçar. Patterson arqueia os ombros, esquivandose e correndo em zigue-zague,
As chapinhas dos sapatos alvoroçando a pilha de pedaços de unha como se corresse numa partida através da linha de defesa, em direção ao touchdown. Archer tira a jaqueta de couro e a joga de lado, avançando a toda velocidade, as correntes presas na bota tilintando. O demônio tornado se abaixa, buscando algo com uma mão, os dedos abertos como um paraquedas, inclinando-se decididamente em direção à figura cambaleante e histérica de Babette. Admito que há um certo elemento lúdico em todo esse pânico, tendo testemunhado o demônio Ahriman pegar e consumir Patterson, e Patterson em seguida se regenerar em um jogador de futebol americano ruivo de olho cinza. De certo modo sei que minha morte completa não é mais possível. Dito isso, o processo de ser despedaçada e devorada ainda me parece inacreditavelmente dolorido. Enquanto o demônio tornado se estica para pegar uma Babette que não para mais de gritar, Leonard berra para que ela mergulhe. Colocando as duas mãos em concha ao redor da boca, Leonard instrui: mergulhe e escave. Para que você possa aprender com minha ignorância. É uma estratégia comprovada, quando se foge de algo perigoso no inferno, escavar o terreno mais próximo disponível. O inferno oferece pouca cobertura, não há vegetação nenhuma, só o inexplicável acúmulo de chicletes, balas e pipocas. Portanto, a única maneira de você se esconder é cavar um túnel até estar completamente enterrado, neste caso pelo vasto acúmulo de pedaços de unha. Por mais nojento que possa soar, fica me devendo por esse conselhinho. Não que você vá de fato morrer. Longe disso. Não com as horas e horas que investiu em exercícios aeróbicos. Por outro lado, se estiver morto e no inferno, ameaçado pela psespolnica, faça como Leonard diz: mergulhe e escave. Minhas mãos afundam no morro de pedaços de unhas soltas, e a cada centímetro que escavo, um deslizamento constante das mesmas avalanches cai sobre mim, coçando e pinicando. Irritante, mas não desprazeroso por completo. Até que me vejo totalmente enterrada, com Leonard a meu lado. Quanto à minha morte, eu me lembro de muito pouco. Minha mãe estava lançando um filme e meu pai havia obtido o controle dos lucros de alguma coisa aí. Do Brasil, acho eu. Portanto, claro que trouxeram para casa uma criança adotada de algum lugar horrível pelo mundo. O nome de meu irmão da vez era Goran. Olhos embrutecidos, sempre estreitados, e sobrancelha de taturana, era um órfão originário de algum pequeno vilarejo, antissocialista, destruído pela guerra. Goran estava ávido por aquele primeiro contato físico e educação necessários para um ser humano desenvolver qualquer senso de empatia. Com seu olhar reptiliano e mandíbula larga de pitbull, já se apresentava um produto danificado, mas essa característica só valorizava seu charme. Diferente de quaisquer de meus antigos irmãos, agora distribuídos em vários colégios internos e há muito esquecidos, eu me vi bem impressionada com Goran. De sua parte, Goran teve apenas de depositar os olhos campesinos, vorazes, sobre a riqueza e o estilo de vida de meus pais, para se determinar a absorver minha aceitação. Acrescente a esses fatores um enorme saco de maconha ofertado por meu pai, além de meu impulso de enfim consumir a erva terrível, apenas para me aproximar de Goran. Eis a soma total do que sou capaz de me lembrar a respeito das circunstâncias de minha overdose fatal. Agora, enterrada como estou em um túmulo de unhas, escuto as batidas do meu coração. Ouço minha respiração saindo das narinas. Sim, sem dúvida, é a esperança que faz meu coração continuar a bater e os pulmões respirarem. Velhos hábitos não morrem com tanta facilidade. Sobre mim, o chão chacoalha e se move a cada passo do demônio tornado. As unhas pinicam minhas orelhas. Abafam qualquer som produzido pelos gritos de Babette. Abafam os estalos do mar de insetos. Enquanto meu corpo jaz aqui, conto as batidas do meu coração e resisto ao impulso de esticar a mão em busca da de Leonard. No próximo instante, meus braços são comprimidos na lateral do meu corpo. Unhas esse apertam mais fechem esse ao redor. Isso levantada no ar dante em sofer. Sabindo ao elaranjado se flamejante. Os dedos de uma enorme mão apertam-se em volta de mim, firmes como uma camisa de força. A mão gigante se enfiara no solo e me puxara do mesmo modo que alguém puxa uma cenoura ou um rabanete de seu sepulcro. Nossa, posso ser uma privilegiada, rica, rebenta solitária de pais famosos, mas ainda sei de onde vêm os bebês e as cenouras, apesar de nunca ter tido certeza sobre a origem de Goran. Erguida no ar, posso ver tudo. O mar de insetos, as grandes planícies de cacos de vidro, o grande oceano de esperma desperdiçado, um conjunto infinito de celas com os condenados. Abaixo, estende-se toda a geografia do inferno, com demônios que vagam para cá e para lá a fim de devorar vítimas miseráveis. No ponto mais alto da minha subida, um cânion de dentes úmidos me aguarda. Uma lufada de hálito fétido me acerta, um odor pior do que o dos toaletes comunitários no acampamento ecológico. De lá se ergue uma língua monstruosa revestida de papilas gustativas do tamanho de cogumelos vermelhos. Tudo isso emoldurado por lábios grossos como pneus de trator lamacentos. A mão me leva à boca, na qual pressiono meus braços contra o lábio superior. Meus pés fazem pressão contra o lábio inferior e, como uma espinha de peixe, mantenho-me larga e rígida demais para ser engolida. Sob minhas mãos, os lábios parecem surpreendentemente macios, como um banco de couro de um bom restaurante, embora nesse caso bem quentinho. É como tocar o forro de um jaguar de alguém que acabou de dirigir de Paris a René. O rosto do demônio é tão vasto que tudo o que posso ver é a boca. Na minha visão periférica, fico vagamente ciente dos olhos sobre mim, arregalados e vítreos como vitrines de lojas de departamento, só que virados para fora, esbugalhados,
Olhos cercados por cílios que são como enormes lanças negras. Tenho consciência de um nariz do tamanho de uma choupana com 2 portas abertas, cada uma com uma cortina de pelinhos finos. A mão me empurra contra os dentes. A língua se projeta e umedece a frente do meu suéter. No momento em que me conformo com meu destino imediato, ser ruminada e engolida, os ossos jogados de lado como o esqueleto de cada ave de caça que já comi, a boca solta um grito. O que ouço parece menos um grito e mais uma sirene de ataque aéreo, explodindo direto em meu rosto. Meus cabelos, bochechas e roupas são todos soprados, tremendo como uma bandeira atingida por um furacão. Um dos meus sapatos escorrega do pé, caindo, chegando ao solo ao lado de uma figura minúscula que tem um moicano azul. Mesmo a essa distância, posso ver que é Archer quem está parado ao lado do pé de tamanho considerável da gigante. Tendo tirado o alfinete da bochecha, Archer enfia e retira a ponta, repetidas vezes, no dedão do demônio. Na algazarra que se segue, vejo-me ser derrubada, meio levantada, meio abaixada, até que aterriço no monte fofo de unhas pinicantes. No momento do impacto, mãos me seguram, mãos humanas, as mãos de Leonard, e me puxam para o abrigo sob o emaranhado de pedaços de unhas. Mas não antes de ver a mesma mão paraquedas que me pegara agora agarrar Archer e levantá-lo. Com ele xingando, chutando com as botas e furando com o alfinete, em direção aos dentes, que se fecham, e numa única mordida guilhotinam a cabeça azul vivo. Capítulo 9. Estoy sad? So you, Madison. Antes de eu lhe dizer qualquer coisa, você deve jurar de pés juntos que nunca vai contar esse segredo para ninguém. Falo sério. Olhe, sei bem que você é o príncipe das mentiras, mas preciso que jure. Vai ter de me garantir confidencialidade se vamos ter um relacionamento profundo e honesto. Inverno. Passado, se quer saber, eu me encontrava sozinha no colégio interno durante as férias de Natal. Não é preciso dizer que estou contando um acontecimento da minha vida passada. O Natal para os meus pais era como um dia qualquer, e o resto de meus colegas ia esquiar ou viajava para as ilhas gregas. Por isso não restava nada além de fazer cara de cínica e assegurar a cada menina de lá que minha família chegaria a qualquer momento para me buscar. Naquele dia final do semestre de outono, o alojamento se esvaziou. O refeitório foi fechado, assim como as salas de leitura. Até o corpo docente abandonou o campus com suas malas, deixando-me numa solidão quase completa. Eu digo quase porque um vigia noturno, possivelmente um time deles, continuou a rondar pelo terreno da escola, checando as portas fechadas e desligando termostatos, com seus fachos de luz ocasionalmente varrendo a paisagem à noite, como holofotes em um filme antigo de prisão. Um mês antes, meus pais haviam adotado Goran, aquele dos olhos assombrados e sotaque pesado de Conde Drácula. Apesar de ser só um ano mais velho que eu, a testa de Goran já estava marcada com rugas. As bochechas eram encovadas. As sobrancelhas cresciam selvagens e embaraçadas como os morros florestais dos Cárpatos, tão espessas e emaranhadas que, se olhasse bem de perto entre os pelos, você esperaria ver matilhas de lobos perambulando, castelos em ruínas e ciganas reclinadas juntando lenha. Mesmo com 14 anos de idade, os olhos de Goran, sua voz grave como uma buzina de nevoeiro, tudo dava a impressão de que ele havia testemunhado toda sua família sendo torturada até a morte como trabalhadores escravos em minas de sal em algum campo remoto, com cães sedentos de sangue farejando atrás deles por campos de gelo, chicotes estalando em suas costas. Goran. Nenhum Eatif nem Het Butler jamais foi tão moreno nem rudimentarmente moldado. Ele parecia existir em seu próprio isolamento permanente, ilhado por alguma terrível história de sofrimento e privação, e eu o invejava por isso. Eu o invejava, queria tanto ser torturada. Ao lado de Goran, até adultos soavam tolos, tagarelas e insignificantes. Até meu pai. Em particular meu pai. Deitada na cama, sozinha numa residência suíça construída para abrigar 300 garotas, com uma temperatura que mal evitava que os canos congelassem, imaginei Goran, a forma como as veias azuis se espalhavam sob a pele transparente de suas têmporas. Como seu cabelo crescia tão denso que não dava para domá-lo com o pente, era o tipo de cabelo espetado que você cultiva enquanto estuda filosofia marxista com xicarazinhas de expresso amargo em cafeterias cheias de fumaça, esperando a oportunidade perfeita para arremessar uma banana de dinamite acesa no carro aberto de algum arquiduque austríaco para encetar uma guerra mundial. Minha mãe e meu pai sem dúvida estavam apresentando o pobre Goran para as agências de notícias reunidas, representadas no Park City, Utah, ou em Cannes, ou no Festival de Cinema de Veneza, enquanto eu me escondia sob 6 cobertores, sobrevivendo com fig-Newtons e água mineral Vichavec gás guardados. Não é justo, mas com certeza ficava com a melhor parte do acordo. Minha família supunha que eu estava num iate, entre amigas risonhas. Minha mãe e meu pai supunham que eu tinha amigas. A escola supunha que eu estivesse com meus pais e Goran. Por 2 semanas gloriosas, tudo o que eu tinha para fazer era ler as Brontes, desviar de um segurança ou outro e vagar por aí, pelada. Em todos os meus 13 anos de vida, nunca havia dormido pelada. Claro, meus pais desfilavam sem roupas constantemente, expondo-se pela casa e nas praias mais exclusivas da Riviera Francesa e das Maldivas, mas eu sempre me sentia lisa demais em alguns lugares, rechonchuda demais em outros, magra demais em alguns, simultaneamente desajeitada e grosseira, muito velha e jovem em demasia.
Era claramente uma violação das regras de comportamento da escola. Mas sozinha naquela noite eu tirei minha camisola e deitei na cama, pelada. Minha mãe nunca hesitou em sugerir que eu participasse desse ou daquele retiro de fim de semana para focar no autoconhecimento dos meus genitais e aperfeiçoando o controle dos centros de prazer, o grupo costumeiro de mães celebridades e filhas desocupadas numa gruta remota, agachando-se sobre espelhinhos de mão e espantando-se com as infinitas disposições rosadas do colo do útero. Mas seu tipo de oficina de poder da autodescoberta parecia tão clínica. Não era uma oficina franca, honesta, sobre a minha sexualidade o que eu desejava. Era Goran que eu queria. Alguém rude e rabugento. Piratas e corpetes apertados. Bandidos mascarados de estrada e mocinhas sequestradas. Na segunda noite em que dormi pelada, acordei precisando fazer xixi. O banheiro ficava no fim do corredor, dividido entre todas as meninas de cada piso, mas eu estava quase certamente sozinha no prédio da residência. Então, apesar das leis sacrossantas, espiei para fora do meu quarto, pelada e descalça, verificando se havia guardas de vigia no corredor escuro. Corri em passos rápidos até o banheiro e fiz minhas necessidades, com a luz fraca da lua filtrada pelas janelas, meu hálito soltando fumaça no ar frio. Na terceira noite, visitei o banheiro, de novo pelada, mas dando um passeiozinho, pegando um desvio na volta para visitar o lounge do primeiro andar, e me sentei sem roupas nos sofás frios de couro que davam para o espelho escuro da tela da televisão. Meu reflexo no vidro, pálido como um fantasma gorducho. Ah, aqueles dias de glória quando eu ainda tinha um reflexo terreno. Sério, Satã, por favor, você tem de jurar que não vai dizer nem um pio sobre isso. Na minha quinta noite sozinha, aventurei-me pelada para o laboratório de química, sentei-me pelada na minha carteira na sala de línguas românicas, e fiquei pelada no balcão no centro do refeitório, onde os professores mais velhos em geral se sentavam para fazer as refeições. E, sim, enquanto admito estar morta e ter uma má imagem corporal e senso reprimido do meu valor pessoal, tenho consciência de que meu arriscado exibicionismo tarde da noite e os anseios por Goran eram sintomas de minha sexualidade que desabrochava. O ar da noite contra minha pele, toda minha pele e mamilos, e a textura de tantos objetos comuns. Carteiras de madeira, carpetes das escadas, corredores de azulejos, sem a intervenção de camadas de seda ou nylon, tudo parecia glorioso. Em cada canto parecia haver um possível guarda, algum estranho usando um uniforme, com suas botas polidas. Imaginava cada guarda com um distintivo polido, usando uma arma presa a seu cinto. Provavelmente seria o pai suíço de alguém, ou o avô, com um bigode, mas eu imaginava Goran. Goran carregando algemas. Goran, com olhos taciturnos por trás de óculos escuros totalitários. A qualquer momento, um facho de lanterna poderia me revelar as partes de mim que sempre mantive escondidas. Seria denunciada e expulsa. Todos saberiam. Nos meus passeios nua, passava tempos entre as pilhas com cheiro de couro da biblioteca, lendo compenetrada os livros conforme caminhava descalça sobre o chão de mármore frio. Nadei pelada no complexo de piscinas. Com apenas a luz da lua para enxergar, espiei a cozinha de aço inox e me sentei de pernas cruzadas no chão de concreto, tomando sorvete de chocolate, até que meu corpo tremesse com a friagem acumulada. Tão ágil como um animal, um espírito, uma selvagem, corri para dentro da capela e apresentei minha carne ao altar. Lá, as pinturas e imagens da Virgem Maria estavam sempre vestidas tão pesadamente, com véus, coroa e carregadas de joias. Retratos de Cristo raramente traziam mais do que uma coroa de espinhos e uma tanguinha minúscula. Sentada no banco da frente, sentia a pressão suave de minhas coxas nuas contra a madeira polida. Na minha segunda semana sozinha, dormi durante o dia e vaguei sans aparel de noite. Havia estado pelada em quase todos os cômodos, passeado por todos os corredores e túneis de ventilação, atravessado cada porta destrancada. Entretanto, ainda tinha de me aventurar lá fora. Além das janelas, a neve caía, cobrindo tudo e desviando a luz da lua para dentro. Agora, os próprios prédios pareciam roupa demais para mim. Naquele ponto, dormia pelada. Caminhava e comia e lia pelada com tanta frequência que a empolgação havia evaporado. Mesmo lendo Forever Ember com minhas tetas de fora, havia perdido aquela sensação especial do proibido. A única forma de renová-lo seria sair por aí e ficar sem roupa sob as estrelas ou coberta pelos flocos de neve que caíam, deixando minhas pegadas nuas ao vento. As outras meninas que eu conheço roubavam em lojas para gerar esse mesmo barato pré-púbere. Outras meninas contavam mentiras ou se cortavam com navalhas. Não, não é justo, mas num minuto você pode estar vagando pela neve clara, com os pés afundando até o tornozelo na desolação perfeita da queda de neve que cerca uma escola particular para meninas perto de Locarno. E, poucos dias depois, pode estar se arrastando por brejos de incontáveis pedaços de unhas, lançadas para sempre ao inferno em chamas. Naquelas férias de Natal que passei sozinha, quando saí do alojamento, entrando na noite nevada, minha pele sentiu cada toque dos flocos de neve. O ar frio fez meu cabelo ficar arrepiado nas raízes da mesma forma que meus mamilos ficaram eretos, cada folículo nos meus braços e pernas tornando-se um clitóris minúsculo, e cada uma de minhas células ficando despertas e alertas, numa tensão rígida. Caminhando, estendi os braços à frente, imitando a forma como antigas múmias egípcias caminham quando saem dos túmulos de pedra em velhos filmes de terror. Minhas mãos se viraram com as palmas para baixo,
Meus dedos penduraram-se da forma como o monstro de Frankenstein balança quando é trazido à vida naqueles velhos filmes preto e branco da Universal. Essa era minha desculpa. Estava sonâmbula. Minha defesa para a sonica. Então caminhei, passo a passo, mais distante na neve que caía na escuridão fria como sorvete de chocolate, meus braços estendidos como os de uma personagem sonâmbula de desenhos animados, só que pelada, coberta com cristais de gelo e fingindo estar dormindo, porém mais acordada do que jamais me sentirá. Cada pelo e cada célula em mim estavam alertas, ardendo, com medo. Vivos. Senti em mim toda a emoção de ser tocada no mesmo instante. Como você pode ver, queria ser descoberta. Desejava ser vista no alto do meu poder pré-púbere, com os seios de fora, bunda à mostra, o poder de lolita de um pornô infantil e legal. Se um guarda me encontrasse, apenas fingiria estar envergonhada. Naquele momento eu já tinha um longo histórico de me sentir com medo e embaraçada. Reverter para aquele sentimento seria como uma segunda natureza. Se um guarda se aproximasse e pegasse meu pulso, ou jogasse um cobertor nos meus ombros para proteger meu recato infantil, simplesmente ficaria histérica e insistiria que não tinha ideia de onde estava ou como havia chegado ali. Rejeitaria todas as responsabilidades por minhas ações, bancaria a vítima inocente. Nas 2 últimas semanas de solidão, algo em mim havia mudado, mas ainda podia simular estar chocada, frágil e recatada. Não foi assim que acabei morrendo. Como mencionei antes, morri por overdose de maconha. Não congelei até a morte. Nem um segurança tarado me pegou. Droga. De braços estendidos como uma sonâmbula, marchei pelo pátio da escola, juntando flocos de neve no meu cabelo até que meus pés ficaram bem anestesiados. Então, com medo de congelar de verdade e ficar permanentemente desfigurada, corri de volta para o alojamento. Quando agarrei a maçaneta de aço com as mãos úmidas, meus dedos e a palma da mão se congelaram no metal. Puxei, mas a porta havia automaticamente se trancado no momento em que bateu, me deixando pelada, com a mão grudada, congelada, na maçaneta de uma porta que não abria, incapaz de correr ou pedir ajuda, sem poder voltar para minha cama em segurança, com a noite mortífera caindo sobre mim, cristal a cristal de gelo. E, sim, eu posso ser uma garota sonhadora, romântica e pré-adolescente, mas sei reconhecer uma metáfora quando ela me acerta em cheio. Uma jovem florescente congelada no limiar entre a infância segura e a fria desolação da maturação sexual iminente. Apenas uma camada sacrificial da tenra e virginal pele mantendo-a prisioneira, blá blá blá. E, não, os filhos de famílias ricas, presos em colégios internos suíços, não são nada além de ardilosos. Era de conhecimento comum entre meus pares e eu mesma que uma estudante sabichona alguns anos antes havia roubado uma chave do alojamento, uma chave mestra, e esconder a tal chave embaixo de uma pedra específica perto da porta principal do corredor. Quando uma senhorita libertina dona Piriguete dava uma escapada para um encontro clandestino ou para fumar um cigarro e acabava trancada lá fora, ao invés de encarar as reprimendas ela apenas tinha de usar essa chave reservada para essas emergências pecaminosas e posteriormente devolvida a seu esconderijo. Por mais conveniente que fosse essa chave, embaixo de uma pedra a poucos passos, com minhas mãos congeladas na maçaneta da porta, eu não tinha jeito de alcançá-la. Minha mãe diria a você, esse é um daqueles momentos Hamlet. Traduzindo, você precisa fazer um esforço significativo para determinar se deve ser ou não ser. Se gritasse e berrasse até que um vigia chegasse, eu ficaria envergonhada, humilhada, mas viva. E, se congelasse até a morte, salvaria minha dignidade, mas estaria, bem, morta. Provavelmente eu seria uma figura de patos e mistério para gerações futuras de meninas nessa escola. Meu legado seria um severo novo grupo de regras para contabilizar para cada menina. Meu legado seria uma história de fantasmas que as meninas da minha idade contariam para assustar umas às outras depois que as luzes se apagassem. Talvez eu ficasse como um espírito pelado que elas viriam rapidamente em espelhos, do lado de fora de janelas, no fim de corredores iluminados pela luz da lua. Essas futuras marotas privilegiadas iriam chamar meu fantasma repetindo, Madge Spencer. Madge Spencer, 3 vezes enquanto se olhassem no espelho. Mais uma vez, é uma forma de poder, apesar de um poder bem impotente. E, sim, conheço a palavra dissociação. Por mais que gostasse daquela imortalidade gótica assustadora, comecei a gritar pelo guarda. Grady, socorro. Au secours. Bitte, helfen Sie mir. A neve que caía abafava cada som, umedecendo a acústica de todo o mundo da meia-noite, bloqueando cada eco que pudesse carregar minha voz mais longe no escuro. Nesse momento minhas mãos eram as mãos de um estranho. Podia ver meus pés nus, azuis, mas eles pertenciam a outra pessoa. Azuis como as veias de Goran. Pelo vidro da porta, eu podia ver meu próprio rosto refletido, minha imagem emoldurada pelo gelo do meu hálito condensado e congelado na janelinha. Sim, todos parecemos de certa maneira absurdos e misteriosos uns para os outros, mas essa menina que eu vi não era ninguém para mim. A dor dela não era a minha dor. Eis aqui o rosto morto de Catherine Archa, assombrando as janelas invernosas do Morro dos Ventos Uivantes, blá blá blá. Aquilo me fragilizou. Refletida na luz da lua e da rua, eu a vi puxando os dedos da maçaneta de aço, sua pele descascando, ainda presa ao metal, deixando as linhas e marcas de palmas como estampas de gelo. Abandonando o mapa enrugado de sua linha da vida, a linha do amor e do coração, vi essa menina estranha, o rosto amargo e resoluto,
caminhar em pernas duras congeladas para buscar a chave e salvar minha vida. Aquela menina que eu não conhecia. Ela abriu a porta pesada, as mãos grudando novamente, arrancando outra camada da pele frágil dessa estranha. Suas mãos tão congeladas, que não sangravam. A chave de metal congelou-se entre seus dedos tão resolutamente que ela foi forçada a levá-la para a cama. Só na cama, sufocada entre cobertores, deixando-se levar pelo sono, a pele se aqueceu e as mãos da menina começaram a sangrar em silêncio nos lençóis limpos, alvos e engomados. Capítulo 10. Estoy sad? So you, Madison. Por favor, não fique com a impressão de que sou uma sirigaita da Silva. É verdade que li o Kama Sutra, mas por que alguém se preocuparia em tentar fazer um contorcionismo tão revoltante continua sendo um mistério para mim. Em relação a sexo, minha compreensão é meio que completamente intelectual, sem nenhuma apreciação estética real. Perdoe meu gosto não requintado. Ainda que saiba quais órgãos estimulem o bizarro e sórdido negócio da interação do falo com o orifício, a troca de cromossomos necessária para a procriação das espécies, ainda tenho de entender a graça disso tudo. Traduzindo, Eka. Não foi nenhum acidente eu passar de uma cena em que meu grupo foi confrontado por uma gigante nua imensa para um flashback no qual eu mesma estava pelada e explorando tanto o ambiente interno quanto externo, sem as costumeiras camadas protetoras de roupas ou de vergonha. Diante da enorme figura exposta de Psespounica, senti sem dúvida uma afinidade, talvez uma admiração por qualquer mulher que possa se apresentar com essa aparente falta de autoconsciência, parecendo completamente indiferente a como poderá ser julgada ou explorada pela plateia. Tendo me fantasiado de Simone de Beauvoir num Halloween, acho que sempre serei um pouco Beauvoir. A sátira de Jonathan Swift permanece um componente básico de língua inglesa na educação primária, incluindo a minha própria, mas é em geral limitada ao primeiro volume de Viagens de Gulliver. Ou, em salas de aula muito ousadas e progressistas, estritamente como exemplo ilustrativo de ironia, os alunos também podem ler o ensaio clássico de Swift, uma proposta modesta. Poucos professores arriscariam introduzir o segundo volume de Memórias de Lemuel Gulliver, suas desventuras na ilha de Brobdingnag, onde gigantes o capturam e o tornam um animalzinho de estimação. Não, é muito mais seguro apresentar às crianças, aqueles pequenos sem força, diminutos, uma narrativa na qual o gigante é feito prisioneiro e manipulado sob o controle de seres minúsculos cujo único motivo para não o matarem é o medo de que seu corpo colossal possa se decompor e ameaçar a saúde pública. Permanece desconhecido para a maioria das crianças que no reino de Brobdingnag, no segundo volume, a picaresca narração de Swift fica um pouco espalhafatosa e incerta. Esses são os louros que se ganha quando você se importa em fazer leitura suplementar para ter uns pontinhos a mais. Em particular quando se passa as férias de Natal pelada, sozinha num alojamento vazio. No segundo volume da obra-prima de Swift, quando os gigantes que residem em Brobdingnag capturam Gulliver, ele é apresentado à corte real e se torna uma espécie de mascote, sendo forçado a viver nas dependências da rainha, em proximidade íntima entre as gigantescas damas de companhia. São essas damas que têm prazer em remover as roupas e se deitar juntas, dividindo a cama, enquanto o herói é levado a viajar por picos e vales do corpo peladão delas. Escrevendo no disfarce de narrador, Swift descreve essas mulheres, as mais adoráveis aristocratas da sociedade, que parecem tão encantadoras e atraentes à distância, como de fato constituindo-se de um mal cheiroso geena pantanoso de pertinho, em contato físico. Nosso minúsculo herói vaga pela pele esponjosa e úmida delas, encontrando monstruosos tufos de pelos púbicos, manchas inflamadas, vastas cicatrizes cavernosas, buracos, rugas profundas, vastidões de pele morta escamando e poças rasas de perspiração fétida. E, sim, é bom notar que tal cenário retratado por Swift traz semelhança marcante com o atual terreno do inferno. Essa paisagem de nobres mulheres deitadas no langor da tarde, esperando, na verdade exigindo, que esse homem minúsculo possa lhes trazer prazer. Enquanto isso, ele vaga e cambaleia em descrença e completo asco. Oprimido pela doença e pelo horror, exausto, o escravo Gulliver é forçado a trabalhar até que as mulheres gigantes estejam satisfeitas. Em toda a literatura inglesa, poucas passagens podem se comparar a essa de Swift em aspereza descritiva e indesejável crueza masculina. Minha mãe diria a você que homens, meninos, rapazes, todos os homens em geral, são burros demais, fáceis de desmascarar e muito preguiçosos para terem sucesso como mentirosos de talento. Sim, posso estar morta, ser bem dominadora e ter opiniões determinadas, mas conheço a alfinetada fétida de misoginia quando sinto o cheiro. E é bem provável que Jonathan Swift tenha sido vítima de abuso sexual na infância, e depois então expôs a raiva no veículo passivo-agressivo de ficção fantástica. À própria maneira confusa, meu pai diria, uma mulher come demais quando quer alimentar a xoxota. Traduzindo, tudo o que fazemos em excesso é compensação pela ausência de mínima gratificação sexual. Minha mãe diria que homens exageram no álcool porque os pênis deles têm sede. Sério, ser cria de pais outrora hippies, outrora rasta, outrora punks, outrora anarquista significa um bombardeio incessante de truísmos materiais. E não, nunca tive um orgasmo, mas li As Pontes de Madison e A Cor Púrpura. E, se aprendi alguma coisa de Alice Walker,
foi que se você pode ajudar uma mulher a descobrir o poder curativo de manipular o próprio clitóris, ela servirá você como fiel devota e melhor amiga para sempre. Dito isso, fico diante do demônio sérvio, o imenso tornado feminino no conhecido como Psespounica. Primeiro, chuto para fora meu sapatinho que restou e o coloco a uma distância segura da gigante. Tiro o cardigan da escola, dobro e o coloco arrumadinho sobre o sapato. Desabotoando as mangas da blusa, enrolo-as até o cotovelo, enquanto examino a altura das enormes pernas peludas. Olhando para cima, vejo canelas, joelhos, coxas musculosas nuas, e viro o pescoço para ver o monte pubiano acima. Um assovio agudo atravessa o ar, tão alto como uma sirene de bombeiro. No chão, perto dos meus pés, a cabeça arrancada de Archer me olha, os lábios ainda cerrados. Ei, garotinha, a cabeça degolada fala, o que quer que esteja planejando fazer, não faça. Abaixando-me, agarro Archer pelos longos cabelos azuis de moicano. Carregando a cabeça como se fosse uma bolsa, subo no arco do pé da gigante. Pendurado na minha mão, Archer diz, ser comido dói como o diabo. Não vai querer passar por isso. Transferindo o cabelo azul para meus dentes, mordo, agarrando o moicano como um pirata faria com uma faca enquanto escalasse o cordame de um navio. Dessa maneira, escalo os pelos copiosos da perna do demônio gigante Psespounica, escalando a parte polpuda da canela. Como Gulliver, navego pela pele enrugada dos joelhos do demônio, depois continuo agarrando o pelo áspero, alçando-me cada vez mais alto pelas coxas do demônio acima. Olhando o solo distante, avisto Babette, Patterson e Leonard, as cabeças todas voltadas para cima, mirando, boquiabertos, minha escalada. Olhando ao redor, do alto posso ver o brilho madrepérola do oceano de esperma, o vapor emanando do lago de saliva quente, a perene nuvem escura de morcegos que pairam sobre o rio de sangue. Balançando, ainda presa pelo cabelo azul entre meus dentes cerrados, a cabeça de Archer comenta. Você é louca, garotinha, sabia disso? Ainda subindo, abro caminho pelas dobras dos lábios vaginais, arrastando-me para cima, como no pior pesadelo de Jonathan Swift, através de bosques pungentes de densos pelos púbicos encaracolados. Acima de mim se pendura a flagrante cornija de 2 seios enormes. Entre eles, posso discernir um queixo. Acima dele, um par de lábios mastigando e uma perna dos jeans de Archer, ainda calçada com uma bota de motociclista, pendurada no canto da boca da gigante. Mesmo com meu conhecimento altamente teórico, baseado em anos de testemunho de amigos pelados da família em praias francesas, sei me virar na genitália de uma mulher adulta. Presa entre os pelos fartos, localizo o capuz clitoridiano e habilmente manipulo a pele que o encobre, empurrando meu braço para encontrar o órgão retraído do lendário prazer feminino. Nessa escala, apenas auxiliada pelo tato às cegas dentro da caverna quente do capuz clitoridiano, percebo que ele é mais ou menos do tamanho de um presunto de Virgínia, e do mesmo formato. A cabeça degolada de Archer observa minha ação. Umedecendo os lábios, Archer diz, garotinha, você é doente. Sorrindo, completa. Essa puta monstra aí me comeu. O mínimo que eu podia fazer era retribuir o favor. Tirando o braço das profundezas quentes do capuz carnudo, tiro o novelo de cabelo azul da boca. Segurando a cabeça de modo que possa encarar os olhos verdes de Archer, instruo. Respire fundo e se faça útil. Em seguida, enfio a cabeça sorridente e salivante nas profundezas encobertas. Por um tempinho, não acontece muita coisa. Acima de mim, a vasta boca continua a ruminar o corpo de Archer. Os jeans e as botas. Lá embaixo, o trio constituído por Babette, Patterson e Leonard observa de queixo caído. Algo estremece, geme e suga como uma fera raivosa, movendo a pele do capuz clitoridiano. Então, gradualmente, os lábios da gigante param de mastigar. A respiração fica mais profunda e lenta. Um brilho rosado expande-se pelos acres de pele. Uma enorme paisagem de rubor lhe cobre o rosto, o peito e as coxas. Um tremor, como um terremoto, sacode o corpo imenso, e sou obrigada a agarrar os pelos púbicos com mais força para não mergulhar no campo de unhas lá de baixo. Piratas e bandidos de estrada mascarados e mocinhas sequestradas. Os joelhos da gigante passam a tremer, a fraquejar e a ceder um pouco. Os lábios ficam mais pronunciados e ganham uma cor forte, encharcados que estão de fluxo sanguíneo. Nesse ponto, busco no capuz carnudo, onde o clitóris endurecido ameaça ejetá-lo, Archer, todo lambuzado, preso e sugando. Agarro a cabeça escondida e a puxo para fora. No ar aberto, lambuzado dos sucos de paixão feminina e babando feito louco, Archer respira fundo. Os olhos estão dilatados e cheios de prazer. Ele grita. Como os labios cobertos do nocivo fluido inerente aos autossexuais adultos, Archer Barra? Isso ora lagarto. Com isso, enfio a cabeça de volta para travar a batalha oral oculta com o tecido clitoridiano engurgitado. A gigante olha para baixo, em minha direção, os olhos embaçados de êxtase orgástico. A cabeça balança, frouxa, no pescoço. Os mamilos se projetam, no tamanho e consistência de hidrantes de incêndio, e da mesma cor, vermelho brilhante. Na perna dos jeans que permanece pendurada entre os lábios de Psespounica, a perna amputada de Archer, claramente delineada dentro dos jeans, aparece a considerável protuberância de uma ereção masculina. Olhando para cima, o sorriso frouxo da gigante encontra o meu próprio sorriso de competência. Com a mão agarrando os pelos púbicos para manter a posição, minha outra mão segura a cabeça de Archer dentro dos confins do pegajoso capuz clitoridiano.
É com essa mão que arrisco acenar num gesto amistoso, enquanto grito. Olá, meu nome é Madison. Agora que nos conhecemos, você se importaria em me fazer um favorzinho de nada? É nesse momento que o capuz se retrai, o clitóris totalmente ereto aparece, projetando-se em liberdade, ejetando os avanços famintos de Archer com tanta rapidez que sua cabeça gosmenta e delirante voa, passando como um vívido cometa azul por uma correnteza de gosma de mucosa vaginal, caindo, despencando, acertando a terra com um som abafado entre as unhas soltas lá embaixo.